Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Goodayol. E eu sou a Karina Pirró. E hoje estamos com uma convidada aqui muito especial, Aline Matias, para falar sobre empreendedorismo na internet. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. É uma experiência incrível. É? Eu já visualizei esse momento, mas eu não imaginava como ia acontecer. É incrível. Gostou? Sim. O ambiente aqui é muito legal, né? O estúdio aqui é muito legal, né? Sim. E essas coisas mexem com a minha cabeça, porque eu funciono no modo criatividade. Então eu vejo coisas assim, ele falou, se você tivesse entrado nesse cenário do lado, você ia ver que a luminária é um computador. Aí eu tinha um banquinho ali, eu fiquei na dúvida, assim, tu não sei, será que isso é um banco ou é decoração? E era um banco. Uhum. Aí eu fiquei, tipo, só que é feito de CPU, de Apple. É incrível, né? Dos antigos. Tipo assim, você dá outra funcionalidade. Sim, as ilustrações, tudo muito colorido. Inclusive, eu analisei muito o logo de vocês também. Gostou? Sim. Eu vi um podcast seu que você estava falando que vocês estão nessa transição das pessoas pesquisarem podcólogas e identificar podcólogas, porque quando digita podcólogas, ele ainda transmite para podólogas. Isso. E aí eu tava olhando e tal, fiz um presente para vocês. Ah, é? E aí eu usei o logo de vocês. Que legal, a Karina vai amar, que porque legal. ela ama o logo. Eu amo. A Karina é apaixonada pelo Sim. logo. Eu trabalho muito com construção de marca e criação de identidade visual e tudo transmite, né? Tudo transmite alguma coisa. E o que você acha que a nossa marca transmite? Criatividade. Ela transmite uma coisa lúdica, alegre, diferente. Porque, normalmente, assim, justamente por trabalhar com construção de marca, eu já criei identidade visual para muitas psicólogas. Uhum. E é muito comum que tenha que ser aquela coisa muito regradinha. É tipo o logo de advocacia, médico, psicólogo. É sempre uma fonte muito reta, muito sóbria, cores muito sóbrias. E quando eu vejo psicólogas que são disruptivas e que falam assim, não, vai ser colorido, vai ser lúdico, vai ser alegre, vai ser diferente. Mas sabe que foi e isso que abraça fez? essa ideia e segue com essa identidade visual, é muito legal. Eu me identifiquei com a Karina por causa disso, porque dentro do nosso meio de profissão, todo Sim. mundo é muito sério, Sim. muito sério, e tudo assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Então, tipo assim, você sai da psicologia sabendo tudo que você não pode fazer, mas você não sabe nada do que você pode fazer. E aí, assim, eu nunca gostei de ter amiga psicóloga, eu tinha uma amiga psicóloga, que é minha amiga até hoje, que conheci num curso, e só, de resto, tipo assim, era uma galera que eu não curtia, eu não gostava de psicólogo por serem pessoas extremamente sérias, e aí, quando eu conversei com a Ká, eu falei assim, existe alguém que é como eu, assim, que tem um jeito mais, sabe, tipo, eu tive uma chefe que ela era muito assim, tipo, trocava uma ideia, e eu adorava aquilo nela, assim, porque, sei lá, ela tirava aquela coisa, porque o meu psicólogo que eu fiz terapia há anos, assim, que era um psiquiatra, cara, uma vez ele me encontrou na padaria, ele ficou totalmente sem graça. Porque ele tava fora do ambiente, ele gaguejou e Que ele coisa, ficou, né? tipo Porque assim, se sente inseguro. Sim. porque ele me encontrou na padaria. Eu ia falar Tipo isso assim, agora. ele não podia ser uma pessoa, entendeu? Sim. Tipo, se eu soubesse que ele ia na padaria, ia desconstruir a imagem que eu tinha dele. Sim. E não. Eu ia falar isso agora. Eu acho que é difícil para quem quer ter sucesso em qualquer área, desconstruir a imagem que já é um arquétipo. Isso. Todo mundo acha que advogado tem que ser sempre terno, gravata. Aí você imagina, você tá com uma causa super grande, você chega numa padaria, seu advogado tá de havaiana e boné. Desconstrói uma imagem da competência do advogado. E eu acho que médicos, psicólogos, terapeutas, de um modo geral, têm esse medo de ser diferente e desconstruir a imagem de um profissional capacitado, que sabe o que tá fazendo. Mas dá pra seguir, vocês são prova disso. Dá pra seguir E a Ká dançou comigo. A gente fez dancinha pro TikTok. Quando eu postei, a galera falava assim, eu não acredito que é a Karina. Eu não acredito. Aí eu pensei assim, lógico que é a Karina. Tipo assim, o que vocês esperavam dela? Tipo, ela é essa pessoa, tipo... E ela sempre deixou isso muito claro. Então eu achei muito engraçado quando a galera, nossa, eu não acredito, eu nunca imaginei ver a Karina dançando, não sei o quê. Eu falei, tipo, ela é assim no podcast, sabe? A gente já dançou aqui. É muito mais legal quando você faz qualquer coisa que você consegue ser você mesmo. Se você faz... É diferente amar. Eu tava falando sobre isso ontem. Ontem eu fiz um post no meu perfil com um trabalho específico. Eu trabalho com criação de marca e eu trabalho com brindes para empresas, empreendedoras e tal. E aí, muito comumente, as minhas clientes chegam e falam assim, eu vou fazer um evento X e eu queria um brinde específico para essa ocasião. Você tem? Eu falo, eu não tenho, mas eu faço. E aí, eu desenvolvo embalagem e tudo. E aí, o que eu fiz ontem... tem um áudio em alta no Rios falando sobre o quanto a gente foi enganado dizendo que quando a gente faz o que a gente ama, a gente não vai ter que trabalhar. E ao contrário, eu acho que quanto mais a gente ama o que a gente faz, mais a gente trabalha. Só que o resultado é muito maior. Nossa, é isso, né? O resultado é maior, porque você tá colocando
a sua alma naquilo. Você acredita, né? Você acredita naquilo. E é muito mais fácil você vender qualquer coisa quando você acredita nela. E aí, vocês acreditam tanto no jeito de vocês e que dá pra ser diferente, que dá pra ser criativo e ainda assim ser extremamente sério. Porque eu conheci você num podcast e você tratou minha filha. Sim. Eu entrei em contato com ela e falei, eu vi você num podcast, preciso de um profissional para fazer um diagnóstico da minha filha. Você faz? Eu faço. E aí, assim, foi num podcast onde você estava super desinibida, falando com muita propriedade de causa. Eu falei, ela é muito boa no que ela faz. Tipo, muito verdadeira, transmitindo, assim, muita credibilidade. E você nunca mudou. Desde quando eu vi os primeiros podcasts, hoje eu vejo todos, das duas, todos os podcasts, de todos os perfis. Todos os que eu vejo hoje, a essência continua a mesma. É brilho no olho, é alegria, muito boa em contar as histórias, muito... Você não é prolixa. Você explica para as pessoas de uma forma que as pessoas entendem o que é ser psicóloga. A Karina, cara, eu me identifico muito com você, porque eu tenho um filho adolescente. Ah, e que aí, legal. Você fala assim, eu tava tendo tal conversa com a minha filha. Eu falei, eu sei que conversa é essa. Consigo saber. Que legal. Porque você consegue transmitir os seus anos aí, o seu gabarito, os seus anos de experiência com skin the game. Uhum. Você tá no jogo... Assim, de esposa, dona de casa, não sei se você é a dona de casa tradicional, né? Lavar, passar cozinha. Não, mas assim... Por sorte, eu tenho mamadas. Mas assim, você tem, por exemplo, você tem filhos adolescentes, filho criança, você tem marido, você tem uma vida para administrar além do seu trabalho, e aí... Só dona de casa que eu não sou, o resto tudo. Não, sim, mas não é porque... Hoje você tem a possibilidade de ter, mas se você precisar fazer um arroz, você faz? Faço. Se precisar botar uma roupa na máquina, você põe? Plágio, então lógico. Você continua sendo dona de casa, você só não pratica. É a mesma coisa. E é aquilo que eu tava falando aqui quando a gente começou. Ser mulher é uma dádiva, porque a gente nasce polvo com braços invisíveis. Você decidiu que você vai ser, por exemplo, quando você é adolescente, criança, você só é filho. Eu, no meu caso, era filha e irmã. Tem minha mãe, nós somos em 7 irmãos, então eu era irmã de muita gente. E aí, quando você decide, você entra na escola, ninguém pergunta se você quer estudar ou não. Você entra na escola. E aí você vai ser filha, irmã e aluna. E aí você vai dar conta de todo aquele trâmite ali. Aí você cresce um pouquinho, você vai trabalhar. Você continua sendo filha, mãe, aí você tem amigos, você estuda e você trabalha. E aí você não pode deixar de ser filha, porque você está trabalhando muito. Você não pode deixar de ser irmã, ou você não pode... Às vezes a gente até pode deixar de ser amiga, por exemplo, não falar sempre e tal. E aí você casa. E aí você vai continuar sendo filha, irmã, amiga, estudando, porque eu estudo até hoje. Estudo de vários assuntos. Aí você é profissional, e aí você casa, aí você também é esposa. Nada das coisas saíram. Você vai adaptar, vai adequar, mas não saiu nada. Só soma, né? Só soma. Aí você abre uma empresa, porque quando você vai trabalhar para os outros, ainda é um pouquinho mais tranquilo do que você ser dona do seu próprio negócio. Aí você continua sendo mãe, filha, esposa, amiga, e aí mulher, e aí profissional, e aí você é chefe. E que daí, empreendedora ainda soma muita coisa, né? Sim. Porque daí você é administradora, você é criadora, você é a que faz, você é o financeiro, é a que resolve todos os problemas que aparecerem, mesmo que você não saiba. É incrível. É tudo. E nada saiu. Eu fiz essa jornada. Então, eu tenho... eu tenho tudo. Eu sou mãe, esposa, dona de casa, eu tenho uma empresa, eu tenho curso, eu tenho mentoria, eu tenho consultoria, agora eu tenho, por exemplo, o podcast, que são coisas que a gente vai administrando e nenhuma das outras saiu. Você não pode deixar de ser mãe dos seus filhos porque você abriu uma empresa. Sim. Você não vai deixar de ser esposa do seu marido porque você abriu um negócio e agora você precisa se dedicar. E eu falo muito sobre isso para as minhas alunas, porque existe um sofrimento muito grande na hora que você precisa escolher. Como que eu vou ser... Ai, meu Deus, essa semana eu tive muito trabalho e minha casa está te vendo pro alto. Não posso, tipo, ai, meu Deus, aí você tem criança pequena, você chega em casa. Mãe, o que tem de janta? Mãe, e tem que ser saudável, né? Não pode ser pizza, né? E no meu caso ainda ficou um pouco mais tenso, porque os meus 2 filhos nasceram com várias intolerâncias alimentares. E aí eu tive que estudar sobre introdução alimentar e sobre alimentação do dia a dia, sem glúten, sem lactose, sem ovo, sem várias coisas. E aí eu tive que aprender a cozinhar de forma diferente, administrar a vida deles, porque o lanche da escola eu não podia comprar. Porque tudo tinha contaminação cruzada, eu tinha que fazer tudo em casa. Nossa. Aí, eu numa festinha, eu tinha que me programar com muita antecedência, porque tem que levar os docinhos que eles podem comer para quando chegar lá, eles conseguirem interagir com as crianças que estão comendo e não ficar, tipo, ai, nossa, queria comer aquilo ali e saber que não pode. Então, isso tudo entra, e a gente não vê nada sair. E aí, como que a gente faz? Exato. A maioria se culpa. Ai, meu Deus, essa semana eu não consegui fazer uma faxina na minha casa. E ela não sabe que hoje em dia tem, inclusive, aplicativo que você entra lá, pede uma pessoa, ela vem, limpa a sua casa e vai embora. Não dá para entrar num sofrimento existencial por causa de tudo que a gente não dá conta. Porque era o que a gente estava falando antes de começar. A gente não vai dar conta de muita coisa. A gente vai sobreviver à maioria delas. E eu acho que faz parte, não sei se vocês enxergam dessa forma assim, mas eu acho que parte do sucesso, do que a gente olha como sucesso, é justamente a fluidez. Sim. Porque
eu entendo. Outro dia, um seguidor me mandou uma pergunta na caixinha, que ele falou assim, como que você faz para administrar o dinheiro? Tipo, como que você lida com finanças? Eu falei, cara, eu sou péssima com finanças. E eu precisei admitir para mim mesmo que eu sou péssima com finanças. Eu contratei uma consultoria financeira. Desde que eu contratei a minha consultoria financeira, minha vida mudou. E, tipo assim, tudo que eu compro hoje é programado, é planejado, é visto, se eu posso ou não fazer aquele gasto, não sei o quê, não sei o quê. Tá tudo arrumadinho. Eu consegui organizar tudo. E eu acho que o grande passo que eu dei foi admitir pra mim mesmo que eu precisava de ajuda. E aí a gente tem 2 pontos que são em comum com o empreendedorismo. Você se autorresponsabilizou e você foi atrás de conhecimento. Exato. E, tipo assim, não precisa ser eu pra fazer. Porque até então eu achava que eu que tinha que entrar e fazer a tabela. E aí você fala, eu vou ter que comprar um curso, eu vou ter que aprender a usar Excel, eu vou ter que aprender a fazer e eu cálculos tenho que não de sei o imposto. quê, e eu tenho que blá blá blá, e eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, não sei o quê. E hoje eu acho que isso ajudou tanto que me fez ter mais tempo para dedicar para as outras coisas, porque eu sei que o financeiro tá bem cuidado, que as contas vão ser pagas na hora que elas têm que ser pagas, que eu fiquei com o nome sujo porque eu não paguei um boleto de R$170. Sabe por que eu não paguei? Que eu não lembrou. Porque não paguei. Passou. Tipo, provavelmente veio no meu e-mail, aquele bolo, você entra, tem 300 e-mail e eu apaguei. Sabe quando eu aprendi isso muito na prática? Que dá pra você delegar coisas que a gente não imagina. Uhum. Hoje em dia tem isso muito acessível na internet. Um consultor financeiro. Antigamente, sei lá, vamos chutar 15 anos atrás, isso era coisa que só banco tinha, só empresas muito grandes tinham, você tinha que se virar com as suas contas. E aí eu descobri isso também quase falindo pela 4ª vez. Porque eu tenho uma empresa já estruturada, grande, e tinha coisas que eu achava que só eu podia fazer. E aí, quando as coisas ficaram, assim, muito, muito, muito pesadas, eu falei, eu vou abrir mão disso aqui, não vai dar. Não vou fazer isso daqui, porque eu não tenho como administrar tantas coisas. Você é uma empreendedora. É isso. E aí, desse empreendedorismo, você transformou isso no ensino para ensinar mulheres ou pessoas a empreenderem? No mercado, chama-se isso de demanda reprimida. Tá. Eu já fiz já dei vários tipos de curso, presencial, palestra, várias coisas. Porque as pessoas veem o meu trabalho e elas querem saber como ele é feito. Como é que você conseguiu entrar nesse mercado? Como é que você faz isso? Vamos falar sobre as 3 formas de empreendedorismo que eu acho que muita gente vai se identificar. Existem hoje, no meu ponto de vista, várias formas de você ingressar no empreendedorismo, mas as 3 principais são empreendedorismo por necessidade, empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo herdado. Muita gente começa a empreender porque ela precisa de uma renda extra. E aí ela pensa assim, o que eu sou boa, o que eu poderia fazer? Nessa, muita gente começa a fazer bolo, fazer unha, vender blusa, ela quer só gerar uma renda extra, ela está procurando uma forma uma necessidade que ela tem de gerar mais caixa, de ter mais dinheiro. O empreendedorismo de oportunidade, eu tenho um consultor meu que ele entrou numa onda do marketing digital que deu muito certo. Ele começou a trabalhar como afiliado, ele ganhou muito dinheiro. E aí ele começou a aplicar o dinheiro dele. E aí os pais já aposentados queriam arrumar alguma coisa para fazer. Ele estava com o dinheiro em caixa e aí o pai dele deu a ideia. Falou, por que a gente não abre uma lojinha de açaí? Na época que o açaí estava bombando. Então, ele começou a empreender com loja física, né? Vendendo um produto físico, lidando diretamente com o público, porque ele teve a oportunidade e ele tinha o dinheiro. Ele falou, os meus pais são aposentados, eles vão conseguir dar conta e tal, tá tudo certo. E o empreendedorismo herdado, que é uma coisa que era muito mais comum há, 20 anos atrás. O cara tem uma padaria, os filhos dele já sabem que eles vão ter que cuidar da padaria do pai. E aí ele tem aquela experiência do pai, aquele know-how, ele cresceu ali provavelmente dentro da padaria, vendo como o pai trata os funcionários, como faz o pão, quem são os fornecedores. Quando chega na hora de trocar a bola, ele normalmente está mais preparado. Acontece muito de o cara pegar a padaria do pai e falir a padaria do pai. Porque ele não gostava daquilo. Ele queria fazer outra coisa e ele foi obrigado a ser empreendedor. E aí a gente entra naquela coisa que a gente estava falando de fazer porque ama. E isso refletir no trabalho, que significa que você vai trabalhar menos. E aí, dessas 3 opções, que são as mais comuns que eu vejo, eu já participei pessoalmente da criação de mais de 1000 marcas. Então, eu escuto muitas histórias. Inclusive, eu adoro, porque eu consigo transmitir melhor a identidade visual, a campanha, assim, o que a pessoa vai transmitir, quem é o público que ela quer atingir, como que ela vai alcançar a persona dela quando ela me conta, de fato, por que ela está fazendo aquilo. E é muito mais comum o empreendedorismo por necessidade. Tanto pela maternidade, foi o meu caso. Eu comecei a empreender porque eu tive os filhos e eu descobri que, assim, escola para criança é uma fortuna. Eu tinha uma carreira corporativa promissora, que, na verdade, assim, nunca imaginei também, não era a minha pretensão. Eu vim de uma origem muito humilde. Somos 7 irmãos. Minha mãe casou 5 vezes. Então, eu tenho irmãos de vários pais. E aí, a gente administrava essa dinâmica. Mas ninguém na minha família era empreendedor. Eu fui a primeira a fazer faculdade. A primeira a ter uma empresa. A primeira
sei lá, ter um carro, o primeiro é ter uma casa, porque as origens eram muito, muito, muito humildes. E aí, o que a minha mãe implantava sempre? Estuda e trabalha. Estuda e trabalha. Estuda e trabalha. Não é estuda e abre uma empresa. Estuda e faz um negócio. Então, na minha cabeça, eu ia seguir esse caminho. Eu fui trabalhar numa empresa, entrei meu primeiro emprego de carteira registrada foi como operadora de telemarketing. Só que todas as empresas que eu entrei, eu crescia. Porque eu tinha muita... hoje eu entendo, né? Que é muita garra de sair do lugar onde eu estava e construir uma história diferente para mim e tal. Mas nunca foi planejado. Tipo, o primeiro emprego foi de operadora de telemarketing de carteira registrada com 18. Mas antes disso, eu comecei a trabalhar com 13. E aí, eu já empreendia. E eu não sabia o que era empreender. Porque nessa época, essa palavra acho que nem existia. Eu tô com 36. Faz muito tempo. E aí, o que eu fazia? Tipo, a família é muito humilde. Minha mãe, era só a minha mãe, porque ela separou várias vezes, então os maridos iam viver a vida deles e ela ficava para cuidar das crianças. E ela tinha que trabalhar muito. E ela trabalhava muito para dar o básico, porque era muita gente, era tipo muita criança. E aí a gente não tinha, por exemplo, eu não podia comprar shampoo, não tinha desodorante. E aí eu pensava o quê? Eu tenho que encontrar uma forma de eu ter essas coisas, porque eu queria um desodorante. Adolescência... Pode falar palavrão? Pode. Adolescência é a fase mais foda pra gente. Você fala assim, nossa, eu queria tanto um desodorante, você fica constrangido, hormônios e aquela coisa, aquela loucura toda. Eu tinha uma vizinha que vendia Avon. E aí, um dia eu cheguei nela e falei assim, você tem alguma coisa que eu possa fazer na sua casa para você me dar um desodorante? Porque ela vendia, então ela tinha aquele mostruário com um monte de perfume, um monte de coisa. Ela falou assim, eu tenho roupa para passar, você quer passar? Eu falei, quero. Eu fiquei 5 horas passando roupa na casa dela e ela me deu um desodorante. E eu fiquei tão feliz com aquele desodorante. E aí ela começou a me chamar de novo outras vezes. Aí eu passava, tipo, o marido dela trabalhava de terno e gravata, então eu tinha que fazer vinco. Eram montanhas, assim, ó, de camisas para fazer vinco. E aí eu aprendi a passar roupa muito bem. Isso aí era pra dar caixa de desodorante, hein? Ela me deu R$2. Só que eu fiquei muito feliz com os R$2, porque na época o pão custava 10 centavos. Então eu garanti o café da manhã de uma semana. E aí eu fiquei nessa. Na minha cabeça foi implantada uma semente de que era possível fazer alguma coisa para ter alguma coisa, fazer alguma coisa para ter alguma coisa. E aí eu comecei a fazer unha das minhas vizinhas, só que não era unha manicure. Eu levava um cortador de unha, uma lixa, e eu limpava a unha. Eu cortava, limpava e ganhava, tipo, 20 centavos. Aí aparecia uma vizinha e falava assim, tô precisando ir para algum lugar, você consegue cuidar do meu filho? Dava R$2. Na época que o salário mínimo era R$200. E aí eu dava R$2, eu ficava o dia inteiro cuidando da criança. E que você enchia o tanque com 30. Sim. Né? Tipo, era uma coisa, era outra época. R$2, hoje e R$4,50 custava o McLanche Feliz. A caixinha com a batata é R$4,50. Você acredita? Eu não fazia nada, assim. Hoje, depois que eu casei, que eu conheci meu marido, minha vida também mudou, porque ele me apresentou coisas que eu não conhecia. Eu fui no cinema a primeira vez, eu tinha 21 anos. Eu nunca tinha ido no cinema. Almoçar em restaurante, nunca tinha comido. Porque minha vida era trabalhar pelo básico. Por conta da criação e tal, de tudo que a gente vivia. Aí, nessa, eu comecei a empreender assim. Na época, eu ia pra igreja e tinha um irmão da igreja que tinha feira. E aí, eu falei pra ele comentando e tal, eu conversava muito com a filha dele. Eu falava, pergunta pro seu pai, né? Se não tem alguma coisa que eu possa fazer lá. Ela falou, tem, mas é pesado. Eu falei, não tem problema, eu vou. Acordava 4 da manhã, porque feira é de madrugada. Era uma barraca de pastel. Acordava 4 da manhã, carregava as barracas nas costas, montava tudo, ficava o dia inteiro vendendo pastel. Depois desmontava, voltava pro galpão, lavava tudo para deixar pronto pro outro dia e eu ganhava 5% do valor da barraca. Posso falar? Já tô apaixonada por você. Cara, incrível, né? Se parasse aí essa história já... Doideira, incrível, né? Incrível. Aí fui trabalhar na feira. E era muito pesado. E ganhava 5% do valor da barraca. E tinha feira que vendia R$50. Então, eu fazia todo esse trabalho o dia inteiro por R$2,50. E aí, assim, tem uma coisa muito boa, mas tem uma coisa que cansa a gente. Porque você vai ficando mais adulta, você vai almejando coisas maiores. E aí, na época, eu tava começando o celular, por exemplo. Celular era coisa de gente rica. E quando eu me via ganhando R$2, eu falava, nossa, eu nunca vou ter um celular. Porque era muito caro e as minhas prioridades eram outras. E aí eu fiz 18 anos, falei, minha oportunidade, vou arrumar um emprego formal, vou ter benefícios, vou ter carteira registrada, vou ter um salário maior, vai dar tudo certo. Só que na época eu morava em Ferraz de Vasconcelos. Vocês já ouviram falar? Já. Muito longe, já fui lá. É muito longe. E eu trabalhava no Morumbi. Porque a única empresa de telemarketing que eu consegui vaga era no Morumbi. Eu demorava 3 horas para ir, 3 horas para voltar. E aí eles deixavam você escolher o horário. Geralmente são turnos de 6 horas, você pode trabalhar de manhã ou de tarde. E aí eu falei, eu vou preferir de tarde, porque aí eu não preciso sair de casa de madrugada. Eu vou entrar meio-dia, então se eu sair de casa às 9, 9h30, dá tempo. E aí quando eu sair de lá às 6, eu não vou chegar em casa de madrugada também. Porque teve essa também. Eu trabalhei uma época numa loja da Liberdade que vendia importação chinesa. E eu ainda estudava. Eu estava no 3º ano. E aí eu tinha que estudar e trabalhar. E lá era de manhã. Aí saía de casa às 5 da manhã, ia pra lá, voltava às 6 horas da tarde, ia direto pra escola, voltava da escola às 11 horas. E aí chegava em casa, tinha que fazer marmita, lavar a roupa, deixar tudo pronto para ir pro outro dia. Então era muito corrido. Quando eu fui registrada, né, de fato, eu trabalhava clandestino nessa empresa. Que ninguém ouça.
Ele me pedia todos os dias. Ele falava assim, eu vou te dar uma oportunidade. Ele batia na gente. Era um chinês. Ele falava assim, eu tô te dando uma oportunidade. Se você sair daqui e me processar, eu mando te matar. E aí eu ia, tipo, ganhava R$200 por mês. Eu tava com 16 para 17 nessa época. E aí voltava pra escola, fazia tudo na correria. Eu falei, agora eu vou ser registrada, vou ter benefícios e vou poder trabalhar num lugar que eu não preciso sair de casa de madrugada e nem voltar de madrugada. Já tinha terminado a escola e tal. Fui trabalhar no Morumbi. Fiquei lá uns 6 meses, mais ou menos. E aí, empresas de telemarketing tem isso, assim, você tem projetos de carreira muito claros. Depois de 6 meses, você pode prestar processo seletivo, você pode ser coordenador, treinador, supervisor, depois você vai para coordenação, gerência, sempre tem um plano de carreira. Mas não é para todo mundo. Porque são muitas regrinhas, assim, ó, se você estourar a pausa 2 dias, você vai levar uma advertência e você já não pode participar nos próximos 6 meses. E eu ia sempre assim, ó, certinha. Eu falava assim, primeiro processo seletivo que tiver, eu vou participar. Primeiro eu vou participar. Participei lá, fui promovida a monitora, que era tipo um ajudante da área de treinamento. Você já tinha uns 6 meses ali, você já sabia, né? Já conhecia mais ou menos como funcionava. E aí você já tinha habilidade para ajudar quem estava treinando pessoas novas. Ensinar a pessoa a usar os programas que usava para fazer atendimento ao cliente e tal. E aí aumentou R$100 no salário e eu super empolgada. Falei, que da hora. Só que aí, queria fazer faculdade. Eu sempre tive o sonho, hoje em dia eu não tenho mais, mas eu cresci jurando pra mim mesma que eu ia ser enfermeira. E era uma das faculdades mais caras que tinha na época. E aí eu pensei, não tem como pagar com esse salário que eu ganho. Comecei a procurar outros empregos, acabei indo de novo pro telemarketing, mas sempre por uma empresa que pagasse um pouco mais. Porque eu queria muito ser enfermeira. E aí eu vi, tipo, cara, não vai dar. Ninguém vai me ajudar a pagar, então eu vou ter que me virar, não vai dar. Fui me inscrever no curso de auxiliar de enfermagem, que era tipo uma fração do curso da faculdade. E eu era apaixonada, estudei 6 meses e não deu mais para pagar. Porque aí, eu tava, tipo assim, eu tirava de tudo. Ficava sem comer, fazia metade do caminho andando, porque da minha casa pro trem tinha que pegar um ônibus para depois o trem. Eu descia andando para economizar o do ônibus, mas mesmo assim ficou muito pesado. E não deu certo, parei de coisar, mas eu falei, de estudar, mas falei, tem que continuar trabalhando. Foi nessa que eu conheci meu marido. Adivinha onde o meu marido... Eu não sei se eu posso falar onde ele trabalha. Acho que é melhor não. Ele é funcionário público e eu comecei a trabalhar trabalhar no metrô, dentro das estações de metrô, naquelas cabines que vendiam cartão telefônico. Isso há 16 anos atrás. A gente vai fazer 16 anos de casado em outubro. Comecei a trabalhar na cabine e conheci ele lá. Ele trabalhava também na estação. E ele é músico. E aí, a jogada dele pra me convidar para ir pra balada. E eu não ia. Eu não tinha tempo de viver balada. Não tinha tempo de nada disso. E aí ele falou assim, eu vou tocar num barzinho e tal, vai ser muito legal, vamos. Eu, vamos. Mas assim, ele ficou esperando que eu fosse e eu não fui, porque... Só que não falava também, eu não tenho tempo de balada, porque eu saio daqui às 11, chego na minha casa de madrugada e tal, não sei o quê. Aí ele chegou no outro dia e falou, poxa, você nem foi, fiquei te esperando, eu reservei até uma mesa pra vocês e tal, não sei o que, você não foi. Eu falei, poxa, não deu. Aí ele falou, e almoçar, você almoça? Aí ele me chamou de novo. Você conheceu meu marido, né? A gente foi levar a Manuela. Aí eu falei, não, almoçar, eu almoço? Ele falou, não, então vamos almoçar, vou ficar te esperando. Passou o número de telefone e tudo e tal. Ele ficou me esperando no restaurante e eu não fui. Porque eu não achei que ele tava falando sério. Eu não sei o que acontecia comigo naquela época. Eu pensava assim, ele não tá falando sério, ele não quer almoçar. E eu não fui. Ele ficou me esperando. E aí ele chegou no outro dia chateado, você tá estragando meus planos. Aí eu olhei pra cara dele e falei, que plano, você tá doido? Aí ele, não, eu quero muito almoçar com você. Você tem que aceitar meu convite pra almoçar pra gente se conhecer melhor e tal. Eu falei, tá me paquerando, não quero. Porque, cara, eu não pensava nessas coisas. Eu já tinha tido relacionamentos abusivos, eu tava com foco em outra coisa. E aí ele insistiu de novo, pela terceira vez. E na terceira vez calhou de acontecer um imprevisto e eu me atrasar. Eu trocava na cabine telefônica, eu trabalhava no período da manhã, eu trocava com uma menina no período da tarde. O metrô que ela tava quebrou. Tipo, ficou parado na estação 20 minutos. Ela se atrasou e eu me atrasei pra encontrar com ele. Quando eu cheguei no restaurante, entrando assim, ele já tava saindo. Ele tava indo embora pela terceira vez. Aí ele me olhou e falou assim, se você tivesse desistido de novo, eu não ia tentar mais. Cara, a gente não se desgrudou desde aquele dia. Olha só. A gente almoçou junto. Estendemos a noite, fomos pra balada. E ele me pediu em casamento 15 dias depois. A gente foi morar junto 3 meses depois. E estamos juntos até hoje, construindo uma vida. Com todos os altos e baixos que existem na convivência, no relacionamento. E onde que o empreendedorismo entrou na minha vida, de fato mesmo, assim. Falei, agora não tem mais volta. Quando eu tive a minha filha. Eu engravidei quando a gente tinha 6 meses de casado. Eu trabalhava... tinha voltado a trabalhar com telemarketing, saí da cabine telefônica, voltei a trabalhar com telemarketing numa empresa na Paulista, entrei como atendente, ganhava um salário super baixo, e a gente querendo comprar casa, casar, fazer as coisas e tal, meu salário não tinha como. Eu falei para ele, 6 meses eu vou poder prestar processo seletivo, eu vou passar, e a gente vai conseguir conquistar as nossas coisas. E aí foi o que aconteceu. 6 meses abriram vaga para supervisão, eu tava
de folga no dia. Eles me ligaram e falaram, a entrevista é hoje, você tem que vir pra cá. Eu tava de calça jeans, não tava assim... Telemarketing dessas coisas. Se vai participar de uma entrevista no processo interno, você tem que estar de camisa social, terninho, salto alto, aquela coisa toda. E aí eu tava de calça jeans, tênis, camiseta, normal, tava na rua. Cheguei pra entrevista, levantei, tipo, tinha uma galera, era uma sala maior que essa, assim, um monte de gente sentada nas cadeirinhas, todo mundo muito alinhado, tudo bonitinho. E aí eu levantei, me apresentei, falei, olha, eu sou isso, eu tô fazendo... Na época eu tinha começado a faculdade que a empresa pagava. Então eu falei, tô fazendo faculdade e tal, quero crescer, porque eu tenho planos pra minha vida e a carreira faz parte deles e tal, não sei o que. Passei. Fui a única da sala que passou. Virei supervisora. E aí o salário dobrou. E aí eu pensei, nossa, todos os nossos problemas estão resolvidos agora, eu tenho mais dinheiro. Só que a carga horária aumentou e nesse meio tempo eu fiquei grávida. E aí na minha cabeça o plano era perfeito. Eu falei, a criança vai nascer, eu vou botar numa escolinha, eu vou pagar, vou trabalhar e tá tudo lindo. E quem que faz isso na prática e acontece de verdade, dá certo? A criança fica doente, a minha filha pegou catapora, 15 dias em casa, porque a escola não pode receber, e a empresa só cobre 2 dias, o restante desconta. Então, naquele mês, eu perdi, tipo, meio salário. A escolinha custava... Eu ganhava, na época, como supervisor, um salário de R$ 1.200. A escolinha custava 900. E aí, eu trabalhava o mês todo, com os descontos, tudo, não pagava, o que sobrava, não pagava nem a prestação do carro. Aí meu marido falou, não tá funcionando, você tá deixando ela com os outros. Na época ela tinha... Quando ela foi pra escolinha, ela tinha 3 meses, porque eu entrei em trabalho de parto prematuro e eu perdi 1 mês de licença maternidade internada. É seu celular? Peraí. Temos um comercial no meio. Eu coloco alarme pra me lembrar de beber água. Boa, vamos beber água então. Todo mundo bebendo água. De beber água, você acredita? Aí eu tenho um alarme a cada 2 horas pra eu encher minha garrafinha. E aí, se eu não beber a garrafinha... Esse gole foi ridículo, tá? Toma direito essa água aí. Tô tremendo, é frio. Tá com frio? Quer que desligue o ar? Não, imagina, as máquinas têm que ficar com o ar ligado. Relaxa. A mão esquerda. Se desligar, pode aumentar. Aumenta, tio. 35 tá ótimo. Nossa, adoro. Aí ele falou, não tá funcionando. Ela foi pra creche muito novinha, o processo de adaptação de uma criança na escola é complicadíssimo, quem já teve filho pequenininho e precisou continuar trabalhando, sabe? E aí ele falou, você tá trabalhando o mês inteiro pra pagar só a escola e ela tá sendo cuidada por outras pessoas e tá te prejudicando na empresa, porque, convenhamos, a empresa não fica feliz com um funcionário que falta 15 dias no mês, com um nenenzinho recém-nascido. Já tá pensando em te mandar embora. Quando não era uma coisa, era outra. Ela teve esse episódio da catapora, mas assim, ela tinha virose. E aí ela tomava vacina, ficava ruim. E aí aquela coisa toda. Aí ele falou, vem pra casa, fica com ela que a gente vai dar um jeito. E também, na minha cabeça, era tudo lindo. Porque se tem uma coisa que eu nasci, foi otimista. Aí eu falei, não, vai funcionar, vai dar tudo certo. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no Mercado Livre, na época, e comprei um famigerado aparelho de telemensagem. Falei, eu vou fazer telemensagem. Custava R$10 na época. Eu falei, nossa, se eu conseguir fazer uma por dia, dá 30 no mês, tá lindo. Já vou conseguir ajudar a pagar a prestação do carro, vou ficar com a neném, tá tudo certo. Nessa época, ela tinha 5 para 6 meses. Comprei o aparelho e descobri que existe uma coisa que chama marketing. As pessoas não iam me ligar magicamente para fazer a telemensagem. Eu tinha que divulgar, tinha que fazer propaganda. Eu tinha que... Telemensagem, aquelas mensagens que a gente ligava por telefone. Era muito nossa, eu sou a Karina tem uma mensagem para você. Nossa, era tipo isso. E a escolha, eu tinha que ouvir tipo um poema, todas, né? Era mó longo, o bagulho, você não aguentava mais, assim, tipo... E você é uma amiga cuidadosa, carinhosa. E eu tinha que ouvir todas, porque aí você descobre que empreender, se você vai ter uma loja, uma empresa, um escritório, você tem que saber fazer tudo. E aí eu tinha que atender a pessoa e fazer a sugestão. Porque ela falava assim, é aniversário da minha sogra. Você tem uma telemensagem específica para isso? E eu tinha que ouvir todas para poder falar, pra sogra tem essa é mais melosa, essa é mais assim, olha, sogra, obrigada por existir porque você me deu meu marido. Essa outra é tipo... E eu tinha que fazer essas sugestões, o atendimento, passar a telemensagem. Só que o primeiro mês foi vergonhoso. Eu fiz 2 telemensagens. Porque eu falei o quê? O que muitas empreendedoras fazem, que é um erro. Hoje a gente sabe que é um erro. Eu oriento as minhas alunas, as minhas consultoradas. A gente conta muito com amigos e parentes quando você está empreendendo. Uhum. Você começa a vender blusinha... é o último que vai te mandar. Tipo assim, a maioria das vezes é o último, cara. Não eu costumo falar isso. que, assim, todo mundo que você conhece tem que saber o que você faz. Mas você não pode depender da ideia de que eles vão te sustentar. Você começa a vender bolo, você acha que seus parentes, seus vizinhos, todos vão comprar de você e que você vai ter um faturamento centenário, contando que
só os seus parentes e os seus amigos vão comprar. Hoje, com o advento da internet, a gente consegue vender para o mundo inteiro. Eu tenho clientes em Portugal, China, Japão. Eu tô com uma cliente agora que está em atendimento, que é do Japão. Os produtos vão ficar prontos e vão para lá. Então, você pode atender qualquer pessoa, mas o bolo não. E nem na época nem tinha essa abertura para o mundo, né? Não tinha. Outro nível, outra coisa. Aí você tem iFood, tem coisas que fazem você vender mais pro seu bairro, pra sua região. Mas você tem que saber do marketing pra você saber que isso existe. Não pense que você vai fazer um Instagram e que isso vai bombar. Nunca. Que também não é verdade. Tipo, essa ideia de que a internet, ela liga as coisas... Fato. Mas, quanto tempo a gente teve um Instagram parado? Quando que vinha paciente pra você pelo Instagram? Eu te vi no Instagram. 4 anos diários no Instagram pra ter resultado. Mas você chegou a estruturar o negócio? É assim, ó, eu vou usar... A intenção, eu vou usar esse perfil do Instagram pra atrair clientes. Sim. E aí você fez uma linha editorial falando... Vocês falavam sobre o quê? Assim, como... Porque, por exemplo, ó... Eu tenho, por exemplo, clientes de estética que elas lotam o Instagram de 3 dicas para. 3 dicas para acabar com a acne. 3 dicas para acabar com a queda de cabelo. 3 dicas para fortalecer a unha. E o seu cliente, ele não quer saber como fazer. Ele quer saber o quão boa você é para fazer para ele. E aí, quando você cria esse tipo de conteúdo, você atrai mais concorrente. Gente que faz a mesma coisa que você e quer aprender como você faz, quer pegar um insight, uma dica. Eu acho que esse é o principal erro da linha editorial da maioria das pessoas. Mas eu acho que o meu foram 4 anos porque eu demorei para pegar o feeling. Isso, Eu achava que eu tinha que fazer conteúdo de psicologia. Sim. Mas aí não era Karina. E você fala para os seus pares, você não fala para o seu paciente. Exato. Eu tenho uma psicóloga que ela não sabia como criar nada e tal, não sabia fazer design nem nada. E ela falava assim, eu queria criar um processo onde eu conseguisse ajudar a pessoa à distância, fazer um grupo de ajuda, por exemplo, para empreendedores que precisam aprender a lidar com ansiedade. Fazer de forma prática. Isso atrai cliente. Agora, se você ficar no seu Instagram assim, é a teoria do Freud que fala que não sei o quê, você está atraindo os seus concorrentes, você não está atraindo o seu cliente. E aí não lota agenda, não acontece nada. E é por isso que a gente faz a consultoria, análise de perfil, diagnóstico. O que você quer? Qual que é o seu objetivo? Quero lotar minha agenda. Então a gente vai identificar quem é o seu potencial cliente e o que você tem que falar para ele te ouvir. Não, com a Aline, que porque a gente senão tem que você fica reunião. falando sozinho. Você fica falando sozinho. Aí você fica 4 anos criando conteúdo e você pega, 3 pacientes. Isso é um exemplo claro do que me atraiu para você. Porque você estava no podcast falando sobre crianças que têm TDAH, sobre diagnóstico de superdotação, essas coisas todas. E já era uma coisa que eu precisava. Porque a minha filha sempre teve os índices, né? Os indícios e tal. E foi assim, foi certeiro. Eu falei, é ela. Ela sabe o que ela tá falando. Ela sabe o que ela tá falando. E eu já passei... A minha filha, infelizmente, a gente passou por muitos profissionais. Muitos. De todas as competências, assim. Desde nutricionista, pediatra, até clínico geral, e ela tava toda preocupada. Ela falou assim, Manu, é muito difícil e tal. Sim. E aí, depois ela não queria ir embora. Você lembra o abraço que ela me deu? Eu falei pra Nathalie, ela só não ficou porque ela já tinha psicóloga. E aí, não era injusto, né? E ela gostava e ela ia ficar com as duas. Ela ia fazer o TCCI com você e ia ficar fazendo análise com a psicóloga dela. Não pode ter 2 psicólogas, mas ela deu um abraço, assim... E foi incrível, foi uma experiência, assim, muito esclarecedora, foi um divisor de águas, porque, apesar de a gente ter muitas suspeitas, não tinha um diagnóstico. E a Nathalie, em pouquíssimo tempo, ela falou, olha, é mais ou menos 8 semanas, uma sessão por semana, os processos e tal. Na 4ª semana, ela falou, ela já terminou. Aí eu falei, como? Faltava um mês ainda. Ela é muito rápida. Ela tem um raciocínio muito rápido. Ela fez, 2, 3 testes no mesmo dia. E aí, ela terminou. E aí, quando veio o laudo, 20 páginas, a gente leu linha por linha. E parecia que estavam... Tava falando dela. Tava falando quem ela era, além do que a gente consegue ver como pais. Porque a gente mistura muito isso, né? E foi exatamente isso que fez eu querer comprar a Nathalie. Falar assim, olha, eu quero que ela seja a profissional que vai cuidar da minha filha, porque eu tô carregando essa dor há muito tempo e eu não sei mais o que fazer. A competência que ela demonstrou ali me ganhou. E aí, por quê? Porque a comunicação estava certa. Você não estava falando para outros terapeutas, olha, então, se você trabalha com crianças que têm índice de QI aumentado, você precisa olhar isso, isso e isso. Eu, como mãe, que não sou profissional, ia ser grego para mim. Agora, quando ela fala assim para mim, olha, a criança que tem um índice de QI aumentado, uma criança com TDAH, ela tem um sofrimento. Quando ela começou a falar aquelas coisas e tal, eu falei, eu tô vendo a minha filha, eu preciso que alguém diagnostique isso de fato, para saber o que fazer. Porque era muito difícil. Ainda é muito difícil, porque o diagnóstico não é a cura. É simplesmente saber o que fazer.
É você olhar só e falar assim, é direcionamento, é ajustar a rotina, ajustar a vida, mas hoje eu consigo conversar com ela. Falar, filha, isso aqui tá acontecendo com você porque seu cérebro funciona de uma forma diferente das outras pessoas, porque por causa de tudo aquilo que a gente já conversou, ela vive perguntando de você. Inclusive, eu escondi o que eu fiz, porque ela ia saber que era você, e eu não queria que ela soubesse, porque ela quer vir te ver de novo. E aí eu falar assim, ó, não dá pra levar hoje, ela fica muito chateada, ela tem dificuldade de lidar com a frustração e tal. E aí, enfim, voltando lá, o que a gente tava falando? Da comunicação que você tem que fazer e que antigamente os seus parentes não vão te... Não, a gente acha não vão te vender, né? Não vão te sustentar, que foi a palavra certa. E eu vejo muita gente no discurso hoje em dia que, inclusive, usam isso muito como bandeira. Acaba sendo um conteúdo que viraliza porque comunica com muita gente, falando assim, você tem que apoiar suas amigas empreendedoras. Compra das suas amigas. Você tem que divulgar o trabalho das suas amigas. Compra dos seus parentes. Sua fulana abriu uma lojinha de roupa, compra dela. E tal, fomentando essa coisa de depender de pessoas próximas e parentes, que eu nunca concordei, porque nunca foi a minha realidade. Então, não era uma coisa que eu pensava assim, nossa, minha família inteira compra de mim e essa pessoa tá errada no que ela tá falando. A minha família nunca comprou de mim. Não porque eles não queriam comprar, porque as coisas que eu vendia não eram pra eles. Comecei com a telemensagem. Quem tem parente que faz aniversário toda semana? Pra falar, não, vou ligar pra Aline e ela vai passar uma telemensagem pra mim. Não tinha. Você disse que seu primeiro mês foi horroroso, foram duas telemensagens. Aí o meu marido já, não, vai dar certo. Ele sempre foi muito apoiador. Ele tem muitos defeitos, mas eu costumo falar que ele tem muitos defeitos e nenhuma falha de caráter, no meu ponto de vista. Então, assim, ele sempre me apoiou muito e ele estava muito ali do lado. Ele sabia que se eu fosse trabalhar fora, eu tinha que arrumar um emprego que eu ganhasse 3 vezes mais para conseguir pagar a escola de forma confortável, para conseguir saber que a minha filha ia ser bem cuidada, não ia deixar ela num pulgueiro qualquer e tal. E ele sabia da nossa realidade. Então, ele falou, a gente vai fazer dar certo em casa, porque se você for trabalhar na rua, vai ficar tão complicado quanto e corre o risco de você não ganhar o que você precisa. E aí, passamos um mês. No segundo mês, eu falei pra ele, e se a gente começasse a trabalhar com cesta de café da manhã? Porque aí, quando a pessoa entrar em contato querendo a telemensagem, a gente oferece a cesta e eu aumento o ticket médio. Eu nem sabia que era ticket médio. Eu falei, eu aumento, porque ao invés dela pagar R$10 pela telemensagem, a gente cobra 50 pela cesta. E aí, ao invés de ganhar 10, eu ganho 60. Eu pensei comigo. Boa. Desconsiderava todos os fatores de custo, que a cesta para eu vender por 50, eu ia gastar pelo menos 30. Comecei a trabalhar com a cesta de café da manhã, descobri na prática o que é logística. Porque eu moro na Zona Leste. A pessoa ligava e falava assim, eu tenho uma entrega para fazer, mas é em Mogi. Eu preciso de uma cesta de café da manhã. Dia das Mães, assim, bombou. E não tinha, né? Motoboy, Uber, nada. Tinha que levar. Aí, quando eu fui fazer as contas do que eu tava gastando de gasolina, material, na precificação e tudo tal, também não tava ganhando nada. Entrava uma boa parte de um bom dinheiro, mas saía muito mais da metade. Porque eu não sabia fazer a gestão do negócio. Eu gastei R$2.000 com slime, na época da slime, você lembra? R$2.000, porque era pra uma vender. Febre. Não, porque as crianças adoravam. E aí, nessa época, eu tinha muito diagnóstico de criança e não sei o que. Aí, no final, para fazer eles fazerem o que eu queria, eu fazia uma slime. Só que era a cola, não sei das quantas, da Hermes, do não sei o que, não sei o que. E aí, quando eu coloquei no papel, eu falei, cara, tô cobrando, tipo, R$1.000 a avaliação. Tô gastando 2.000 de slime mês. E aí, fui tipo torneirinhas assim, que você abre na empresa, que de gotinha em gotinha, elas levam a empresa à falência. Se não tiver num papel, você não sabe o que está acontecendo. Não faz. Foi assim que eu falei a minha primeira empresa, né? Com a gestão errada. Lógico. Que aí foi uma das épocas mais fodas da minha vida. Foi também uma das épocas que eu mais busquei por autoconhecimento, porque eu achei que eu ia enlouquecer. Foi uma empresa que deu muito certo, mas deu errado porque eu fazia tudo errado. Aí, fui na cesta de café da manhã. No final do último mês, tinha vendido várias cestas, mas o dinheiro que tinha sobrado não pagava nem a prestação do carro. Aí, meu marido falou, tem alguma coisa errada, a gente precisa resolver. Aí, eu falei, e se eu começar a trabalhar com trufa? Comprei as coisas tudo, fui pro YouTube, aprendi a mexer com chocolate, temperar. A minha cozinha tinha que ser cirúrgica, porque tem que estar tudo muito limpo, muito organizado. E eu com criança pequena, então começou a ficar uma rotina pesada. Fazia trufa de manhã até de noite. Minha sogra começou a levar para vender no trabalho, meu marido levar para vender no trabalho, e todo mundo vendendo. Só que a trufa era 50 centavos. Puta, tem que vender muita trufa, né? Muita trufa. E outra, a galera enjoa. Você fala, todo mundo gosta de um docinho depois do almoço, mas todos os dias, por um mês inteiro, ninguém aguenta mais. E aí, era aquele negócio, assim, começava a vender, parava. Falava assim, ai, meu Deus, ninguém quer mais ir agora, não sei o quê. Parei com a trufa. Foi na época que a minha filha tava para fazer um aninho. Ela tava, tipo, com uns 8, 9 meses. E ela também foi muito desejada. A gente planejou a gravidez e tal. Gente, a gente faz umas coisas, assim, doidas. Porque a gente tinha acabado de casar,
comprar um apartamento, trocar de carro. Eu ganhava R$1.200 e eu achei uma ideia fantástica ter um filho. Porque eu não fazia a menor ideia dos custos que envolve você ter uma criança, da logística, da dinâmica que você precisa para cuidar de uma criança. E aí eu fiquei com aquele negócio assim, tipo, nossa, eu queria tanto fazer um aniversário de 1 aninho para ela, mas não tinha um puto furado. E aí, o que eu fiz? Fui botar a mão na massa. Falei, eu vou fazer eu mesma, as lembrancinhas, vou fazer as coisinhas, vou montar uma mesa, vou comprar um crepom, vou fazer um negocinho aqui assim, pra mesa ficar bonitinha e a gente poder comemorar. E eu acredito que, não só pra mim, eu acho que é o meu. Caramba, eu tô que tô. Tá procurada, mulher. Ai, silenciou. A minha filha, ela foi um marco, não só pra mim, o meu filho também, né, o segundo. Mas pra minha família também. Eu fui a última, eu tenho 7 irmãos. Eu fui a última a ter filho. Todo mundo já tinha filho. E eu não sou a mais nova, eu sou a do meio, que é um detalhe à parte. As minhas irmãs mais novas tinham filho, as mais velhas tinham filho, e eu cresci com o sonho de ser mãe. Eu olhava, as minhas Barbies nunca eram Barbies. Elas eram sempre botavam uma barriguinha, aí tinha um nenenzinho, aí eu fazia uma casinha. A gente não tinha brinquedo. As Barbies que a gente brincava eram das casas de família que a minha mãe trabalhava. E aí as donas deixavam ela trazer as bonecas. Só que assim, era só a boneca. Às vezes vinha pelada, sem cabelo, com a cara arriscada, não tinha a casinha. E aí a gente improvisava com o que tinha em casa. Eu consegui, cara, mobiliar uma casa de Barbie inteirinha com caixinha de fósforo. Eu também botava uma em cima da outra, virava uma comodinha. Não era demais. Aí colocava uma toalhinha assim, botava um mini abacatezinho. Na época, eu sempre morei em lugares que tem muito mato. Então, tinha muito pé de bananeira, pé de abacate, pé de laranja, de limão. Que é essas coisas que dá em terreno, né? E aí, pegava um mini limãozinho e botava ali uma cestinha. Você já usou a fita cassete pra fazer a cama? Não, porque... Tipo, fita velha, que o pessoal jogava fora, Sim. A gente pegava e colocava, e aí você pega retalho de costureira, e aí você faz a coxa, e cara, fica perfeito. A minha mãe queria... cama, exatamente. Tipo, é incrível isso. A gente ia na costureira, eu tava falando isso pro meu marido, né? Porque eu brinquei muito de Barbie, mas eu brinquei de boneca até os 16. E eu fazia todas as roupas. Porque a minha mãe ia, tipo, fazer barra, não sei o que, as costureiras tinham um saco, e eu levar o saco de retalho. Sonho, imagina. E aí eu sempre achei que eu ia ser estilista. A minha mãe queria me matar, porque eu rasgava as minhas próprias roupas pra fazer roupinha da minha boneca. Nossa. Cortava camiseta e fazia roupa de cama. Era só você ir na costureira e pedir, porque elas jogam fora. Você acha? E tinha até, tipo, fluorescente. Várias e é muito fácil de fazer. Exóticas. Tipo assim, você corta e você amarra aqui, aí você faz um vestido de frente única. E aí era eu lembro sensacional. Que nessa época, eu quando eu tava pra engravidar, eu cresci com esse negócio de... O meu sonho intrínseco era ser mãe. Eu falava assim, nossa, ser mãe deve ser uma coisa maravilhosa e tal. E aí tinha umas outras questões envolvidas também. E aí, quando eu casei com meu marido, eu já falei pra ele, a gente conversava muito desde o namoro. O meu marido é bem mais velho que eu. Mais velho não, né? Vai pegar mal. Ele é 11 anos mais velho que eu. Quando eu conheci ele, eu tinha 21, ele já tinha 32. Então, ele estava com a vida acontecendo num outro ritmo. Ele já estava sossegando, ele estava mais tranquilo. E eu sempre fui mais responsável e tal. Eu não estava naquela 21 anos, hoje é a idade que você está na maior loucura da vida. E eu estava, tipo, já tranquila. E com esse sonho de ser mãe, eu falava pra ele, né? Eu pretendo ter filho cedo e tal. Não quero ser mãe tarde, não sei o quê. E aí, ele estava preparado já, porque ele já estava, assim, também com 32, estruturado, já tinha um emprego estável e tal. Embora hoje a gente saiba que não era o suficiente, mas estava tudo tranquilo. Ele falou, não tenho objeção. E aí, quando a gente estava para casar, eu falei, então eu vou no médico, vou fazer os exames para eu parar de tomar anticoncepcional. E aí, eu fui pra médica fazer Papai Nicolau, essas coisas todas, descobri que eu estava com câncer. E aí, eu entrei num tratamento, fiz cirurgia, tanto que a gente não teve lua de mel. Eu casei no dia 17 de outubro, no dia 21 eu tava na mesa de cirurgia. Então, a gente não viajou. E, cara, foi um negócio... Hoje eu olho pra trás e falo... Existe uma força dentro da gente que a gente nunca vai conseguir explicar se alguém perguntar antes de você passar pelo caos. Sim. Você descobre a força no caos. Porque eu lembro de passar na maca, assim, pro centro cirúrgico, e ele tá parado na porta do quarto, esperando eu sair com as 2 alianças no dedo. Ele colocou a dele no dedo dele e a minha no outro dedo. E eu fiquei olhando aquela cena, porque pro centro cirúrgico você não pode ir de aliança. Eu falei, cara, eu coloquei essa aliança faz 3 dias e eu já tirei. Foi uma situação bem barra. E aí, depois que eu fiz a cirurgia, fiz o tratamento, nenhum médico recomendava engravidar. É muito arriscado, se você engravidar, você tem uma chance muito grande de perder, a gravidez vai ser de alto risco, e tal, e tal, e tal. E eu com aquela coisa, né? Tipo, nessa fase eu também fiquei numa tristeza, que hoje eu entendo que talvez não tenha sido depressão, mas era uma tristeza quase existencial. Porque eu falei, cara, eu acho que a minha vida inteira eu quis isso. E agora, com 21 anos, tiraram de mim. Deus tirou de mim, eu fiquei com raiva de Deus na época. Falei, ai... E aí ele falou pra mim, não, os médicos não falaram que é impossível, eles falaram que vai ser mais difícil, o meu marido falou. E aí eu falei,
tá, então, né? A gente vai tentar. E aí a gente ficou alguns meses tentando, e a gravidez não vinha, e eu passando em médico, e a médica falou assim, ó, de repente, talvez um dos efeitos colaterais do tratamento, da cirurgia, seja você não conseguir engravidar naturalmente, você vai ter que fazer fertilização. Aí eu pensei, não vou ser mãe. Era 10 mil reais cada tentativa, e eu falei, gente, eu ganho 1.000, não tem como. E aí, depois de alguns meses tentando, eu lidando com a frustração, porque na época era muito difícil. Hoje, contando, parece que não, foi fichinha. Mas você lidar com essas questões pessoais todos os dias, e acordar, e fazer o que tem que ser feito, é difícil. Consegui engravidar da minha filha. E aí, passei por todos os perrengues depois. Aquela fantasia cai por terra, porque a realidade bate na porta. E o neném chora e fica doente, e faz cocô. E você acha que... Quando eu brincava de bonecos, os nenéns da minha Barbie não choravam de madrugada. Você deixa lá no cantinho, você põe ele lá, você vai dormir. Né? Ele não cai. Ele não precisa de fralda boa porque dá assadura e coisas assim, entende? E aí eu fiquei naquela. Só que aí, quando ela tava pra fazer 1 aninho, essa história toda voltou como uma revoada. Eu falei, cara, eu preciso comemorar a vida da minha filha, porque ela é um milagre. E mesmo que na minha cabeça comemorar seja fazer uma festinha bonita, poderia comemorar só eu, ela e meu marido, e fazer um cupcake, e cantar parabéns, que a comemoração seria mesmo. Mas a minha família estava muito envolvida, porque todo mundo acompanhou o processo para eu conseguir engravidar dela. E eu falei, eu quero uma festa pública, eu quero trazer as pessoas para cantar parabéns para ela comigo e tal. Não tinha dinheiro. Falei, vou fazer tudo por conta própria. E foi aí que eu descobri o design. Porque eu era zero de computador, assim. Eu sempre fui muito criativa, mas eu era das manualidades. Eu fazia costura, eu fazia lacinho de cabelo, já tinha tido a experiência de fazer biscuit, trabalhei com chocolate, com cesta. Aí eu fazia aqueles laços, assim, gigantes e tal. Mas de computador, de criar mesmo, eu não tinha experiência. E aí o meu marido tinha, que ele é formado em técnico mecânico, e no curso de técnico mecânico você aprende Photoshop, aprende um monte de programa legal. E aí ele falou, eu vou criar a lembrancinha, vou fazer uma artezinha lá, mano, 1 ano, a gente imprime em algum lugar e você monta as lembrancinhas com isso. E foi o que ele fez. E, cara, essa foi a maior oportunidade de negócio que eu já cruzei na minha vida inteira. Porque eu fiz a festinha de 1 ano da minha filha e já saí da festa com 4 encomendas. Ah, que legal. Porque na época não tinha. Era muito novo, há 12, 13 anos atrás. De personalizar a festa. Personalizar com o nome da criança. Teve algumas coisinhas que eu pus até a fotinha, porque na época era moda o imã de geladeira, com a foto da criança e tal. As vós piram. Elas amam encher a geladeira de imã com foto dos netos. E aí a gente saiu da festa e todo mundo, onde você fez? Onde você fez? Nossa, fulaninho, sobrinho, não sei quem, vai fazer aniversário e tal, eu queria fazer também. Eu falei, foi a gente que fez, né? Não, faz pra mim, faz pra mim. Falei, achei incrível, já saí da festa com 4 encomendas. Só que aí quando eu entrei em casa, eu falei, eu vou fazer como? Porque não sou eu que crio. Quanto que eu cobro por isso? Que máquinas são as mais adequadas? Porque eu não tinha impresso eu mesma. O meu marido tinha criado a arte, outra pessoa fez a impressão. E aí eu fiquei nessa de como que estruturar. Não pensava com essas palavras, mas como que eu vou estruturar essa empresa? Como que eu vou vender? Como que eu vou atender? Como que eu vou entregar? Nunca tinha ido levar nada no correio. Não fazia ideia de como funcionava a logística, como cobrar um frete. Coisas básicas de que hoje, qualquer loja que você vai abrir, a pessoa tem que saber. Mas na época não tinha canal de YouTube ensinando, não tinha curso. Não existia esse mercado de personalização, era muito raro. Você ia na gráfica da esquina e falava assim pro cara, imprime pra mim um papel escrito Karina, 20 anos. E a pessoa imprimia preto e branco num papel pra você colar com durex. Não tinha o que tem hoje, que se você entrar, por exemplo, no Google e colocar assim, lembrancinha de 1 aninho, vai aparecer pelo menos umas 1.500 páginas. Pra você ir olhando uma por uma e todas vai ter uma empresa com um produto diferente, um negócio assim. Naquela época não tinha. E aí eu falei pro meu marido, o que a gente vai fazer? Aí ele falou, pergunta pra pessoa que imprimiu pra você se ela pode falar qual é o tipo desse papel. Foi a única pergunta que eu fiz, porque eu fiquei morrendo de vergonha. Ela vai falar, vai roubar meus clientes e não sei o quê. Eu falei, não vou ficar sondando, que fiquei sem graça. Aí ela falou, é o papel foto. E aí eu fui pro Google. O que é papel foto? Onde comprar papel foto? Quanto custa papel foto? E não sei o que, não sei o que. Aí pegamos os 4 pedidos. O meu marido falou, eu vou criar as artes. E aí você imprime e corta. Aí eu vou imprimir aonde? Que impressora que usa? Meu olho tremendo. Que impressora que usa? Não fazia ideia. Entrava no Google, não tinha nada. No YouTube, não tinha nada. Aí eu fui para uma outra amiga e perguntei. Eu falei para ela, você consegue ir perguntar para fulana que impressora que ela usa? Porque eu fiquei muito sem graça. Hoje em dia eu não tenho mais isso. Eu não tenho problema nenhum com concorrência, nem nada. Mas eu lido com muitas pessoas que têm. E aí é um tiro no escuro. Sim. Você pode fazer uma pergunta para uma pessoa que vai falar, se manca. E outra que vai falar, não, é isso aqui, ó. Você compra esse aparelho e tal, não sei o quê. Que eu faço muito isso hoje, né? Aí ela falou, a máquina. Não tinha dinheiro para comprar a máquina e já tinha 4 pedidos para entregar. E até então eu só sabia o nome do papel, mais nada. Pegamos um cartão de crédito emprestado.
Compramos a máquina para pagar, assim, todas as vezes que eram possíveis de pagar. Comprei um pacote de papel, entreguei os 4 pedidos. No dia que eu entreguei os 4 pedidos das pessoas que meu marido criou a arte, já tinha mais 15 pedidos para fazer. Caraca! E na época eu estava começando o marketplace. Você podia anunciar seu produto no Mercado Livre, no Elo7. E como não tinha muito, a concorrência era muito baixa, era muito rápido. Aí deu um mês, eu já tinha, 100 pedidos para atender. E aí eu já desesperada, porque eu tinha que cuidar da casa, da criança, atender os clientes, não sabia criar as artes. Meu marido trabalhava o dia inteiro, ele criava quando ele chegava à noite. E aí, às vezes, eu mandava para a pessoa aprovar, ela queria uma alteração, eu tinha que esperar ele chegar no outro dia de noite para fazer. E aí, a correria e comprei uma impressora, aí não estava dando conta, comprei mais uma. E aí, quando eu fui ver a minha sala, já tinha desfeito meu sofá, porque eu precisava de mais mesa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fazendo tudo errado. O que vendia era o produto. Não era estratégia, não era eu saber o que eu estava fazendo, não era precificar, porque eu fazia tudo errado. Eu pensava assim, eu gastei R$10 de papel, se eu cobrar R$20, eu tô no lucro. E aí eu esqueci que eu tava pagando internet, água, luz, telefone, tava pagando as impressoras, tava me pagando, tava, assim, eu tinha que investir em novos maquinários, em novas técnicas, eu tinha que ir atrás de aprender a fazer as artes, porque começou a ficar muito pesado pro meu marido. E aí eu fiz o quê? Virei uma eu presa. Eu sentei um belo dia com ele, porque uma cliente deu um barraco comigo, porque a arte tava demorando muito para ficar pronta. Eu falei para ele, você senta aqui e me ensina, porque eu vou fazer. E não sabia nada. Eu mal sabia ligar o computador. Aí eu falei pra ele assim, me ensina que eu vou aprender. Ele sentou comigo, uns 2 dias. E aí ele falou, começa assim, ó, faz esse molde aqui, assim você já vai começar. Aí toda dúvida que surgiu, eu ligava pra ele. Eu falava assim, eu queria deixar o nome maior. Ele falava, então, você clica nesse botão, o nome fica maior. Aí eu fazia. A cliente falou que quer uma cor tal, degradê, não sei o quê, como é que faz? Ele falava, você clica nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. E aí eu fui aprendendo muito na prática. Eu não sentei um dia igual eu faço hoje com as minhas alunas. Eu estruturei um curso onde as aulas estão organizadinhas e ela fala assim, qual que é o primeiro passo? Tá, o primeiro passo é você baixar o programa. Eu ensino a baixar o programa. O segundo passo é você configurar uma página de trabalho. Eu ensino a configurar a página de trabalho. Eu não tinha esses passos. Eu tinha assim, a Nathalie quer um neon, que eu não sei como faz. Meu marido falava, o neon você faz assim. E eu ia aprender a fazer o neon. E aí, nessa, a gente começou a entrar em crises familiares. Porque eu comecei a trabalhar muito, entrava muito dinheiro. A gente ficou, assim, deslumbrado. Eu não sabia que isso era possível, que esse universo existia. Mas a minha casa vivia de perna pro alto. Eu não tinha tempo de fazer um almoço decente. Final de semana não existia. Meu marido estava de folga, eu botava ele para trabalhar comigo. A gente virava madrugada. E nesse meio tempo eu fiquei grávida de novo. Achei uma ideia brilhante. Meu segundo filho também foi planejado. A Manu tinha 1 ano e 11 meses. Eu, no meio desse fervo todo, eu falei para ele, e se a gente tentar de novo? Porque eu achava que ia demorar muito. Eu ainda falei pra ele assim, se a gente começar a tentar agora e demorar ao mesmo tempo que demorou dela, vai nascer quando ela tiver com uns 4. Aí vai ser uma idade boa, vai criar todo mundo junto e tal. Aí meu marido, você tem certeza? Eu falei, tenho, vai dar tudo certo. Eu engravidei 1 semana depois. Cara, nossa. A gente começou a tentar no dia 1º de janeiro, no ano novo. Ele falou, foi dada a largada, quando Deus mandar, vai ser incrível e tal, não sei o quê. No dia 21 de janeiro eu fui fazer o teste, eu já estava grávida de 2 semanas. E aí ele falou, agora seja o que Deus quiser. E aí eu com vários medos que foram aparecendo depois, porque eu falei, cara, eu tenho uma neném, porque ela tinha 1 ano e 11 meses. Eu estava grávida numa gravidez que poderia ser de alto risco, porque todos os médicos anteriores já tinham me orientado, com uma empresa funcionando a todo vapor, sem ter tempo de fazer xixi. Porque era muita informação, né, na minha cabeça. E aí, o que eu tive a brilhante ideia? De começar a fazer mais propaganda do meu trabalho. Porque eu pensei, vai entrar outro neném, eu não sei qual vai ser o meu ritmo de trabalho, então eu vou fazer o máximo de caixa que eu puder. Eu vou vender o máximo que eu conseguir, porque aí, se eu precisar parar um tempo para cuidar dos 2, eu vou ter uma reserva. E eu já tinha os traumas de tipo... Meu Deus, eu não tinha R$1, e aí eu pedi demissão do trabalho e eu não sei como é que eu vou pagar a conta de luz no mês que vem. Era um negócio assim assustador. Só que como eu cobrava errado, estava entrando muito dinheiro e eu estava com a ilusão de que aquele dinheiro era todo meu. Eu não sabia fazer a precificação e nem a gestão. E aí todo o dinheiro que entrava, eu comprava uma máquina nova. Eu comprava, eu ia fazer, comecei a fazer curso para aprender a usar CorelDRAW, por exemplo, e tinha que pagar. E aí o dinheiro entrava, saía, entrava e saía, entrava e saía. Eu olhava na conta, eu não fazia nem balanço. Eu olhava no extrato, quanto que entrou e quanto que saiu. Eu falava, mas saiu quase tudo que entrou. Não tinha essa possibilidade da reserva. E aí eu falei, não, eu vou fazer mais propaganda. E aí descobri nessa época que as blogueiras, né, tava começando a blogueiragem como permuta. E eu falei, eu acho que eu vou entrar em contato. Eu seguia uma menina no YouTube que também falava de maternidade, gostava muito do perfil dela, e a filha dela tava para fazer 1 ano. Aí eu falei, acho que eu vou mandar um e-mail e vou perguntar se ela quer as lembrancinhas, e em troca ela me divulga. Cara, pensa na loucura.
Ela tinha muitos seguidores e eu não fazia ideia de como o marketing funcionava no online. Eu nunca tinha feito nada online, nunca tinha feito um patrocinado, que nem a gente faz hoje em dia, nada. Era assim, eu divulgava meu trabalho ali no Elo7 e o próprio Elo7 faz o marketing e tal, mas quando a pessoa entra lá, ela tem 100 lojas para escolher. Então, eu nunca imaginei que, tipo, de todas as possibilidades, mesmo que eu tivesse 100 pedidos no mês, as pessoas estavam escolhendo só a mim, porque tinha muitas lojas lá. No caso da blogueira, todas as pessoas que assistiram o vídeo dela estavam me escolhendo. Porque elas olhavam e falavam assim, não, eu quero fazer a lembrancinha também, fazendo isso aqui. Fiz uma festa linda, o aniversário da filha dela no tema princesas, os produtos, assim, muito bonitos e mandei. O dia que ela liberou o vídeo, a gente recebeu mais de 400 e-mails. Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu não conseguia nem responder as mensagens das pessoas para passar orçamento, nem nada. E aí, nessa que ela me divulgou, muitas outras pessoas que também eram do universo de YouTube começaram a ver também. E entrar em contato também. Eu queria fazer uma parceria também, meu filho vai fazer aniversário também, vou te divulgar também. E aí eu cometi um erro que hoje acomete muitas empreendedoras. A gente se deslumbra. Você fala, caraca, eu tô famosa. Nossa, todo mundo quer comprar de mim, que incrível. E eu não tinha tempo de responder as pessoas. E aí eu comecei a fazer uma parceria atrás da outra. Né? Literalmente. Eu comecei a fazer uma parceria atrás da outra, porque as minhas redes sociais começaram a crescer muito. Na época era Facebook. Então, a gente tinha a página do Facebook, que era inclusive, novidade. Tinha acabado de fazer a transição do Facebook pro Orkut. Então, você ter, por exemplo, 10 mil seguidores no Facebook era o auge. E aí, eu lembro que nessa de fazer parceria com muita blogueira, em 2 meses eu tinha quase 20 mil seguidores no Facebook. E aí, ficou assim, não, é uma empresa de festa famosa. As pessoas vinham e não sabiam que eu era uma mãe desesperada, sem conseguir fazer xixi, que cobrava tudo errado, que tava grávida de 8 meses do meu filho. Um puta barrigão pra ganhar neném e as coisas desesperadoras. Tanto que quando meu filho nasceu, eu levei pedido pro hospital, que teve gente que foi buscar no hospital. Eu falei, gente, eu vou ganhar neném, eu não vou ter tempo de ficar aguardando você vir retirar aqui. Ela, não, leva pro hospital que eu pego lá. E eu com meu filho no bercinho do lado e a pessoa na porta pegando encomenda. Então, assim, não dá para dar pausa em alguns momentos, assim, quando você é empreendedor. Mesmo que você tente, que você estruture, mas quando você é eu presa, é você e acabou. Não tem conversa. Ah, mas a Virgínia lançou os produtos da linha dela com a filha, tinha acabado de dar à luz na segunda filha. E eu pensava assim, cara, essa mulher acabou de fazer uma cesariana e ela tá dentro de do hospital, falando de shampoo. E falando de shampoo, creme e assim, né? Tipo, isso é a vida da blogueira, né? Mas assim, se você para pra olhar os números, as entrelinhas, era o momento que era o melhor momento pra ela fazer, considerando números, porque era o momento que ela tava com mais visualização. Sim. E aí você pensa assim, não, eu vou respeitar meu momento, eu acabei de parir, eu não vou fazer isso, e aí você perde, de repente, uma grande oportunidade. Porque no caso da Virgínia, a gente não tá falando de uma mãe empreendedora, é uma indústria que ela criou. Ela tem uma equipe gigantesca em volta, não é ela que entrega, não é ela que embala, não é ela que vai levar no correio, entende? Então, ela tava ali aproveitando o pico de visualização pro marketing. E entregou, né? Talvez, tem quando você acaba de parir, cara, você faz uma cesariana, você usa fralda. Sim. E ela tava solta de fralda. sem ter consciência, né? Tipo assim, não é fácil, e as dores. Cara. Mesmo assim, a gente não pode tirar o mérito. Não tira. Mas eu imagino, difícil, eu como empreendedora, imagino a responsabilidade que ela tem com todas essas pessoas que trabalham pra ela. São famílias, né? São famílias que você tem que alimentar, cara. Isso E, pesa. Aliás, corrigindo até o que eu tava falando, né? Quando você falou, ela tem muito mais estrutura. Que a gente saiba, né? Porque, de novo, tem gente que olhava pra você e achava que você já tava com uma super estrutura. Exato, talvez tipo ela assim. esteja puxando o cabelo e a gente achando que porque ela tá tudo certinho. Sim. Já. Eu imagino que assim, ela não deva fazer o mais chão de pátio, assim, ela não deve embalar nada. Ela deve ter um pessoal de logística que cuida. Eu acho que o forte dela, tô falando por achismo mesmo, eu nem sou de acompanhar conteúdo e tal, pra saber nem nada. Eu vejo, inclusive, ao contrário, muitos outros perfis falando, corroborando sobre as possíveis estratégias de marketing que ela aplicou em tal situação. Esse conteúdo chega mais pra mim. É tua praia, muito mais né? do que a vida dela. E aí a gente aprende, quando você cria uma empresa, que tem setores. As pessoas acham que você fazer um patrocinado no Facebook, no Instagram, é sinal de vender. E não é. Porque o patrocinado, ele é simplesmente o marketing. O marketing é um setor da empresa. Se você não tiver um bom atendimento, por mais que você traga 1000 pessoas, provavelmente você não vai vender. Porque você não atendeu essas pessoas da forma correta. Isso. E aí, se você tem um bom marketing, atrai 1000 pessoas, e você vende para muitas pessoas, e você não tiver uma boa logística, vai te causar muito mais problema ter vendido 1000 pedidos do que não ter vendido aqueles 1000 pedidos. Que é um pouco que você estava começando a falar desse deslumbramento. Sim. Que você começa a fazer um monte de parceria e não dá conta que vem depois. Não dava conta. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar famosa. Famosinha, assim. Hoje a gente fala, ai, meu Deus. Mas não era, né? Era conhecida, vamos dizer assim. E aí, começaram a chegar atores e atrizes para fazer parceria comigo. Eu fiz festa de um ator do SBT. Aí, assim, uma galerinha
me convidaram para sair em revista, e aí eu fui lá, apresentei meu material. E aí nessa entrou o que a gente chama de demanda reprimida. Outras pessoas que também enxergavam esse mercado como uma coisa positiva para trabalhar, uma mãe, trabalha em casa, tem filho pequeno, consegue fazer isso, eu também consigo. E aí elas começaram a perguntar, como que você faz? E na época não tinha conteúdo de YouTube, ninguém ensinava nada. E aí foi quando eu abri o meu canal do YouTube, e tudo que eu aprendi, eu gravava um vídeo e postava lá. Se vocês olharem o vídeo, assim, vídeos muito amadores, com a câmera do celular muito ruim. Eu fazia uma gambiarra, assim, pra ela ficar parada de cima, pra eu conseguir gravar com as mãos, assim, ensinar as pessoas. E aí, isso começou a atrair também muita admiração de pares, assim. Elas vinham, cara, ninguém ensina. Meu, muito obrigada, você salvou minha vida. Eu não sabia que papel usar, eu não sabia como montar a caixinha, eu não sabia como fazer não sei o que, você me salvou. E às vezes eu me identificava porque era a mesma cenário que eu. Ela falava assim, eu tô precisando muito gerar uma renda extra, eu também tive neném em pouco tempo e tal, não sei o quê. E aí, isso me incentivou a criar conteúdo para ensinar outras pessoas. Só que não tinha retorno. Ninguém comprava curso de mim. Era mais pelo feedback. Porque eu falava, puta, que massa, eu já passei por isso, meu. Eu ficava desesperada quando eu não sabia o que fazer e não tinha para quem perguntar. Comecei a criar conteúdo para essas pessoas. Inclusive, esse meu canal foi hackeado há 15 dias atrás e apagaram todos os meus vídeos. Ai, gente, é horrível quando isso acontece. Apagaram meu canal e apagaram todos os meus vídeos. É que eles vão vender sua conta. Então, eu já consegui recuperar. Isso pelo meu Instagram também. Na verdade, foi o golpe do momento, né? Eles hackearam o meu telefone. E aí eles mudaram a senha do meu e-mail, invadiram o canal do YouTube, depois eles invadiram o meu Facebook, deletaram as minhas contas tudo, fizeram cobrança do Facebook no meu cartão de crédito. Eu já passei caos. Por isso também. E eu tava... Inclusive, eu tô lenta na produção de conteúdo do meu perfil, onde eu ensino as alunas, porque ele tava hackeado. Ele voltou, tem uma semana. E aí eu tô reestruturando a linha editorial para começar a criar conteúdo nele de novo e já, enfim, fazer o que tem que ser feito. Mas foi... Eu falei, nossa, cara, que merda, né? As pessoas encontram formas cada vez mais criativas de fazer merda, né? E pra quem compra isso daí, é uma porcaria, porque, tipo assim, eu tinha um perfil, e aí hackearam meu celular também, aí entraram no meu perfil, e aí eu perdi dinheiro também da minha conta do banco. Sim. Puta, inferno. Um inferno pra resolver. E quem vai comprar seguidor que não é do teu ramo. Então, tipo assim, eu acho que um grande problema, né? Cara, exato, é o que a Ká falou, é o comprar. Elas querem o atalho. É o comprar, e aí, tipo assim, esse é o problema, porque se ninguém comprasse celular roubado, você concorda que não teria roubo de celular? Sim. E se ninguém comprasse perfil roubado, viu? Fica a dica. Ninguém venderia também ninguém venderia. Então, desculpa, mas você faz parte da máfia. Eu acho que tem muito mais a ver com a nossa... E eu, tipo, eu não compro nada que não seja por causa disso. Que você não consiga ver o que tá atrás daquilo, fiscal, né? Mas qual é o nome do seu canal para que as pessoas assistindo a gente consigam chegar em você? Hoje ele chama Aline Design Criativo, que é o nome da minha empresa. Aline Design Criativo. E aí eu usava ele para conteúdo didático. Então, as pessoas acabavam me pesquisando no YouTube por causa do nome da empresa. E elas me encontravam lá com conteúdo que ensina a fazer coisas, então, vocês acabando esse podcast aqui, vocês vão procurar e vocês já se inscrevem. Mas se inscreve já, né? Acho que merece. Até sair o episódio vai ter. Aí, vai ter. Vai ter. Aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, como eu comecei a ganhar visibilidade, uma produtora de eventos, que inclusive na época ela era a única licenciada do Brasil para fazer produtos da Disney. Ela me mandou um e-mail querendo fazer uma parceria para eu ir ministrar curso para as alunas dela. Porque ela fazia curso de decoração, mas ela não fazia os produtos. E aí ela falou, você não quer fazer uma parceria? Aí você vem, a gente faz como se fosse uma palestra, você fala, né, os caminhos. E aí, se as pessoas tiverem interesse em te procurar depois, para aprender de fato com você, você monta um curso. E eu também não fazia ideia de como se fazia curso, eu só queria ajudar as pessoas. Aceitei a parceria com ela, e com ela eu fiz vários cursos. E aí eu dava curso de artesanato mesmo, ensinava a fazer flor gigante. Teve uma época que estourou no Brasil, né? O pessoal fazia aqueles backdrop de flor, de papel. No meu canal também tinha muito vídeo ensinando. Eu sentava lá, colocava de cima, ensinava a fazer molde, depois eu dava os moldes para a pessoa baixar de graça. E tinha, né? Muito feedback incrível. As mulheres falando assim, nossa, eu queria muito fazer de coisas básicas, assim. Eu queria muito fazer uma decoração diferente para um evento que ia ter na minha igreja, só que a gente não tinha como gastar. E aí eu consegui fazer essas flores com folha de sulfite, me mandava foto, as coisas mais lindas, assim. E aquilo me enchia, né? Eu falava, puta, que legal. E aí, nessa de ficar muito famosa, vir muito, eu tô insistindo no muito famosa, ficar muito conhecida e vir muita gente... Mas é muito famosa pra sua realidade, né? Você comparada com você do passado. Eu ia falar, comparada de onde eu vim, nossa, meu Deus. E tanto que hoje é um dilema também, né? Essa coisa de você trazer a sua história junto e se desmerecer ou se favorecer por ela. As pessoas têm o hábito de falar assim, não, mas a minha família é todo mundo formado na faculdade. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia, sei lá, fazer brigadeiro, ninguém me apoiou. Porque não sei o que. Eu não passei por isso. Eu não posso falar com experiência de causa. Porque no meu caso foi o contrário. A minha mãe falava assim, meu Deus, a minha filha abriu uma empresa, cara, você não
tem noção? Aí você perguntava assim pra não sei o que, a fulana, como é que tá? A Aline, como é que tá? Menina, ela tá trabalhando tanto, ela tá fazendo um negócio tão legal, porque era diferente do que a gente cresceu, assim, de sobreviver pelo básico. Eu não tinha incentivo ao empreendedorismo. Então, quando você vê uma pessoa da sua família dando certo, eu acho que pra muita gente deve dar muito orgulho, né? Sim. E assim como pra muita gente também deve ser um caos, né? Não foi a minha realidade. E aí, o que aconteceu? O meu olho começou a brilhar muito nesse negócio de ficar cada vez mais conhecida, que eu dava muito mais atenção pra quem queria parceria, que ia receber produtos de graça, do que quem de fato queria comprar. A minha caixa de e-mail ficava lá, 800, 900 mensagens de pessoas falando, eu queria fazer, né, as lembrancinhas e tal, não sei o quê. E eu focada nos eventos, focada no curso, que eu ia lá só pra... Não tinha uma estrutura. Era assim, você vai vir... Tipo, que bom, fulana é famosa e eu tô fazendo curso pra ela. Mas, de fato, você não tava vendendo o seu, né? Eu não tinha um background pra lidar com isso. Eu não pensava assim, eu vou dar essa palestra pra ela, mas eu vou acolher todo mundo que vier depois e quiser consultoria, porque é aí que eu vou ganhar dinheiro. Eu não pensava. Ela falava assim, quando a gente fizer o curso, as meninas vão entrar em contato com você, tipo, você se vira lá, fecha com o que você conseguir, oferece os trabalhos que você puder fazer. E eu não tinha essa estrutura. Aí vinha outro evento, outro curso, outro ator querendo permuta, outra blogueira, outro youtuber. E aí, o que acontecia? Chegou uma época que eu tinha... Aí, o que aconteceu? A minha casa começou a ficar muito abarrofada. Aí, eu falei pro meu marido, tá dando tudo certo, a gente tá ganhando muito dinheiro, vou alugar um escritório, porque eu quero minha sala de jantar de volta. Aluguei um escritório, joguei todas as máquinas, coloquei todas as minhas máquinas lá e eu comecei a trabalhar dentro e fora. Saía de manhã como se eu fosse trabalhar numa empresa, mas a empresa era minha e eu não tinha hora pra voltar. E aí eu tinha que administrar o que acontecia fora da minha casa e dentro da minha casa. Porque quando eu estava dentro da minha casa, por mais que as coisas estivessem corridas e eu não conseguisse fazer tudo sempre, dava 5 minutos, eu conseguia fazer um arroz e fritar um filé de frango e dar almoço pras crianças. No escritório, não. Eu tinha que fazer a logística de volta, ou eu tinha que comprar uma marmita, ou mandar pedir um lanche. E as crianças... Eu tenho foto. A Manu era a que mais ficava entediada, tadinha. Dava muita dó dela. Eu ficava só eles dois, uma ajudante que eu tinha na época, e meu marido vinha de tarde quando chegava. Chegava uma hora que não tinha mais o que fazer. Ela deitava debaixo da minha mesa, cruzava a mão assim no peito e ficava olhando pro teto da mesa. Embaixo, assim, da mesa. Eu tenho várias fotos. Ela é entediadíssima. E aí eu não tinha como distrair, não tinha ninguém que pudesse me ajudar a cuidar, não tinha um ambiente que eu falasse assim, vou colocar um puffzinho, uns brinquedinhos ali, porque não cabia. E chegava em casa também 10 horas da noite com um no colo e um na mão. Era um negócio, assim, doido. E aí fui fazer o balanço um belo de um mês, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel do escritório. Porque naquele mês especificamente eu tinha entregado mais de 20 mil reais em produtos grátis. Caramba! Tinha ganhado um montão de seguidor, tava com a minha caixa de e-mail lotada de gente que eu não tava dando nenhuma atenção. Que eram as pessoas que de fato pagariam as minhas contas. E aí a empresa faliu. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Aí meu marido falou assim, falta quantos meses para fechar o contrato do escritório? Aí eu falei, falta 1. Aí ele falou, então eu vou te ajudar a pagar o aluguel desse mês, porque não vai dar para te ajudar a sustentar a empresa. Tinha funcionário. Como é que pode, né? Uma empresa de sucesso falir, né? É isso. Eu falei disso esses dias. Há um mês atrás, antes de hackearem meu perfil, eu fiz uma série, porque eu recebo muita reclamação de todo tipo. E, normalmente, eu costumo ajudar as pessoas com as reclamações delas, porque, provavelmente, foram coisas que já aconteceram comigo. E elas têm muito assim, não, mas o mercado está muito saturado, não tem mais cliente, hoje é tudo digital, ninguém mais usa cartão de visita. Eu falei, é porque você está vendendo como cartão de visita? Eu não vendo como cartão de visita. Vende como cartão digital. Não, eu vendo como cartão físico, é um papel impresso, mas eu não vendo mais ele como um cartão de visita tradicional. Inclusive, eu invento nomes direto, assim, o meu cartão de visita hoje não chama cartão de visita, ele chama direcionador de contato. Porque a gente usa QR Code, e aí o QR Code direciona para um link onde ela consegue falar tudo que ela faz para o cliente ser direcionado para um agendamento, um negócio assim. E aí eu fiz uma série, eu fui no shopping, e eu entrei de loja em loja para ver quais das lojas do shopping que ainda trabalhavam com papel. E todas trabalhavam. Tinha cartão de agradecimento, cartão de presente, cartão de aniversário, cartão de visita, que são coisas que a gente faz. Tanto na parte da criação do design, quanto na parte do produto impresso mesmo. Ainda Você foi lá para mostrar para as pessoas que existe demanda. Que existe demanda. Existe uma demanda tipo gigantesca. Assim, não tem cliente, as pessoas não usam não mais, ninguém mais lê o jornal impresso, entendeu? Eu sinto falta ainda de cartão, quando eu quero, tipo, acabei de sair que de um Uber. A agenda de cartão, que você Sim, colocava, você colocava legal, de todo mundo lá tipo, dentro. Transparentinho. E não é só isso, cara. É um nicho. Hoje, se você parar pra pensar, o design tá em tudo. E a papelaria tá quase em tudo. Você vai num consultório médico hoje, por exemplo, você usa receituário, Sim. pasta, apesar de você conseguir mandar tudo também. digital. Você vai numa loja física, a loja precisa de sacola, ela precisa de papel seda, ela precisa de cartão, sempre. Presente. Sim, tudo. Em todos os nichos você vai achar design. Todos. O logo de vocês, quem foi que fez? Meu marido. Ele é formado em publicidade e propaganda. Ele é design? Ele é.
Só que se ele não tivesse seu marido, você ia ter que contratar alguém. Com certeza. Não ia conseguir, por exemplo, assim, não é sua expertise de sentar e criar um logo e pensar Não, e assim, são 20 anos trabalhando como publicitário. É um então, know-how tipo, que vai fazer a diferença quando você contrata um profissional. E na verdade, assim, esse logo ele tinha usado pra um negócio, tipo... Quando ele estava na faculdade, ele criou o Psicolocos, porque todo mundo falava que psicólogo era louco. E aí ele criou esse logo e ele estampou várias camisetas e moletons e ele vendeu, tipo, absurdo, assim. Ele fez muito dinheiro com Psicolocos e os professores ficaram putos da vida, porque não era pra chamar psicólogo de louco, não sei o quê. E aí depois tinha um monte de professor usando as camisetas, tipo, virou negócio ele construiu uma marca, não sei se e ele era ele era diretor dentro do centro acadêmico, né, da faculdade e tal, então ele tinha ali um cargo de liderança no acadêmico e tal. E aí, quando ele me mostrou o Psicolocos e quando a Karina falou do podcast, a Ká falou, eu pensei em tais e tais nomes. E ela falou, Podcólogas. E eu falei, é esse. Ela falou, foi o que eu mais gostei também. E aí eu vi o Cólogas e eu lembrei do Loucos e eu falei, cara... E aí eu mandei o logo pra Karina, porque o logo é dele, então eu tenho, né, propriedade de marca. E ela falou, não quero ver outro. Porque ele poderia criar. Não mete na hora, entendeu? Né? Tipo assim, se precisasse, ele faria. Só que o Cólogas é o louco, são os olhinhos. Sim. E é o meu olho e é o da Karina, é um olho de cada uma, entendeu? Sim. Então, tipo assim... E que não necessariamente estão olhando na mesma direção, mas tem o mesmo objetivo. Porque uma olha para um lado, outra olha para o outro. E eu escolhi um logo que já tinha uma validade pública. Eu já tinha uma certificação com relação... Sai da caixinha e que representa vocês de várias formas. E que já tinha sido validado por um público. Porque ele vendeu muito. Sim. Então, e ele tinha uma história de sucesso. E por isso que eu escolhi. E é muito bom quando você tem uma história para contar da sua marca. Eu quero fazer moletom com o nosso logo, tá? Já só pra não esquecer da ideia. Adorei a ideia de fazer camiseta. E fica lindo, tipo assim. Fica lindo, no colorido, preto, branquinho. É todo colorido. Preto. Lindo. Aí, o que aconteceu? A empresa faliu. Ele falou, vou te ajudar a pagar o aluguel esse mês, você não renova o contrato, porque não vai dar pra gente continuar sustentando, e você volta pra casa. E aí, tinha funcionária pra pagar, não tinha dinheiro de caixa. Eu falei, eu vou ter que vender todas as minhas máquinas, porque eu também não tenho como devolver essas máquinas todas pra casa. Vendi todas a preço de banana, pra poder pagar a menina que trabalhava lá comigo, os direitos dela pra poder demitir, mandar embora, porque não era ela que tinha pedido pra sair. E voltei pra casa, sabe? Tipo, Chaves, volta o cão arrependido. Gente, nessa época, eu fui diagnosticada com depressão. Eu não conseguia levantar da cama, porque eu não conseguia enxergar o cenário que eu tinha me colocado, e eu não conseguia entender como que você cresce tanto e fale. O que eu fiz, cara? Eu não conseguia enxergar. Eu não tinha alta responsabilidade. Eu achava que, tipo, isso daí foi olho gordo, porque eu fiquei famosa, e não sei o quê. Aí, assim, com as crianças pequenininhas, o Lucas tinha 1 aninho na época. E aí eu falei... Aí eu fiquei muito traumatizada na época. Eu chorava todas as vezes que eu lembrava, e a gente também não tinha mais renda da minha parte. E aí, o que acontece? A água bate na bunda, né? O meu marido falou assim, a gente vai precisar fazer alguma coisa, você vai ter que decidir se você quer tentar em outro lugar ou se você quer voltar a trabalhar com isso, porque a gente sabe o potencial do mercado. A gente só precisa aprender como é que faz do jeito certo. E tinha as crianças e tal, a mesma logística que eu tinha problemática com a Manuela, eu ia ter com 2 crianças. Muito gasto, e enfim, aquela coisa toda. E aí, eu falei pra ele, eu não quero voltar. Eu lembrava, eu chorava. E aí, eu apaguei, tipo, contato de telefone, porque o pessoal ficava me chamando. E aí, eu quero fazer não sei o quê. As clientes, era muito comum também a recorrência. A cliente fazia o aniversário de 1 aninho, quando dava pra fazer 2, ela voltava. Aí, ela engravidou de novo, ela queria lembrancinha de maternidade, de chá de bebê, e aquela coisa toda. E eu chorava de olhar os e-mails. Eu falava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, né? Tipo, deu tudo errado. E aí, eu falei pra ele, eu não vou responder mais, eu não vou ver mais. E toda vez eu chorava. Só que aí, as dívidas vão chegando, os boletos, né? Aquela coisa toda. Boleto não tem dó. Não tem dó. CPF, CNPJ não tem coração. Não. É um negócio doido. Aí, meu marido falou assim, então a gente vai ter que ir por prioridades. O meu salário vai pagar as contas básicas e as que não são básicas, por exemplo, prestação de condomínio. Na época, o condomínio que eu morava, ele cobrava, né, a taxa de condomínio, mas se eu não pagasse 1 mês, eles não cortavam o condomínio. Diferente de se você não pagar a luz, se você não pagar a água, se não comprar comida. Começa a escolher o que vai pagar, você começa a escolher os boletos, né? Aí, a gente... Nessa época também, a gente pagava a prestação do apartamento, que a gente tinha financiado, e com essa coisa de que, não, a gente precisa comer e pagar as contas básicas, o meu apartamento ficou 3 meses sem pagar a parcela. E na época a gente não sabia que com 3 meses ele vai para execução. E aí chegou a carta pra gente comparecer
na caixa, assinar a papelada que meu apartamento ia ser leiloado. E aí eu fiquei, tipo, ainda pior. Porque eu falei, puta que pariu, o que eu fiz, cara? Não tem como. Aí fui, a Manu no colo, lá pro juiz. Eles davam a opção de uma audiência de conciliação, que o juiz fazia você assinar um documento se comprometendo a tentar pagar, e eles faziam um acordo com a Caixa para ela diluir as parcelas que não tinham sido pagas entre as que ainda faltavam. Então, eles pegaram aquelas 3, colocaram jurinhos, diluíram de novo, e, tipo, se faltava 30 prestações, agora ia faltar 33. E a gente tinha que se comprometer a pagar em dia, porque senão a gente perderia o acordo que foi feito e tal. E aí eu falei para ele, agora eu vou ter que me virar. E a Manuela, pequenininha, eu sempre gostei muito de enfeitar, né? Tipo, lacinho no cabelo. Ela era muito bonequinha, assim, muito fofinha. Eu falei, o que será que vai acontecer se eu começar a fazer lacinho de criança para vender? Aí entrei no canal do YouTube, aprendi a fazer um monte de lacinho manual, porque o lacinho eu só precisava da fita e da linha. Então, eu não tinha que fazer um investimento muito grande para começar a fazer o produto. E aí eu falei, eu vou criar um outro perfil no Instagram, que não tenha nenhuma relação com o meu perfil de festa. Vou começar a anunciar para vender lacinho. E aí eu vou gerando uma rendinha nisso pra gente tentar sair do buraco, né? Porque tava um buraco bem fundo. E aí comecei a fazer lacinho, começou a vender. Uma mulher me achou no Instagram. Ela tinha um quiosque no shopping que vendia acessório de menina. E ela queria comprar no atacado. Aí eu falei, vou vender, né? Porque vai entrar um monte de produto pra fazer de uma vez. E ela comprou 1.500 lacinhos. E aí eu tive que produzir os 1.500 lacinhos. Eu fiquei 3 madrugadas virando pra fazer, porque eu tinha um prazo pra entregar pra ela. Nossa. E no final, meu dedo tava todo furado, cheio de bolha. E eu tinha ganhado R$500. Aí eu falei, mano, eu fazia assim, quando... E ela, faturando. E ela sim, ganhou 7 mil, né? Sim, eu tenho foto da produção, assim, meu sofá tomado de laço, tipo, eu tinha ganhado R$500. Porque para vender no atacado, tirando os custos e tal, tudo que estava envolvido ali, foi produzido artesanalmente, então eu tenho um limite, eu não sou uma máquina, não consigo fazer 3 ao mesmo tempo, eu tinha que fazer um por vez e tal. Tava difícil de você cobrar, hein, Aline? Tava. É. Não, porque assim, nessa hoje época a gente eu já sabia precisa tirar do seu custo. trabalho, antigamente você precisava do nosso para você saber seu valor, né? Era. Eu sabia que, nessa época, eu já sabia que eu tinha que cobrar custos e tal. Então, ficou R$500 pra mim, tirando os custos de produzir, porque eu tive que comprar as fitas e tal, muita fita. Quando eu terminei de fazer os lacinhos, eu falei pro meu marido, eu não quero isso pra mim. Porque eu vou trabalhar de sol a sol. E quando eu tava fazendo festa, quando eu tava fazendo produção de festa, eu ganhava isso por hora. Às vezes o cliente vinha de manhã, tipo, sei lá, comecei o dia, eu ia respondia 2 e-mails, entrava R$3.000 na conta. Porque as pessoas fechavam e tal. Eu falei pra ele, eu tenho capacidade de fazer mais. Só que eu também, de novo, não tinha caixa, não tinha como investir, não tinha nada. E aí, fiquei segurando por um tempo, pra eu tentar reestruturar de novo e voltar. Só que eu falei pra ele, eu vou voltar anônima. Eu não quero mais aquela fama que eu tinha, porque eu provavelmente vou atrair as mesmas pessoas, que vão querer tudo de graça, eu não vou saber falar não. Eu tava, tipo, muito abalada, ainda com muita dificuldade de admitir o que eu mesma tinha feito. E aí eu falei pra ele, eu vou voltar só pro Elo 7, não vou fazer perfil do Instagram, não vou fazer nada. Eu vou anunciar tudo com mocap. Vocês sabem o que é mocap? Não. Mocap é uma maquete digital. Ela representa aquele produto, mas não necessariamente você teve que imprimir, fotografar, editar a foto. Eu falei pra ele, eu vou fazer as lembrancinhas todas como mocap, vou criar os anúncios e seja o que Deus quiser. Foi o que eu fiz. Sentei um dia no computador, nessa época eu já sabia design e tal, sabia fazer o mocap. Criei os produtos, abri a lojinha no Elo 7 e no final de 30 dias eu tinha faturado R$8.000. Vendendo adesivo de forma anônima, precificando corretamente, sem aquela pressão que eu mesma colocava em mim de, meu Deus, eu tenho que continuar no holofote, essa coisa assim. E aí meu marido falou, pronto, você encontrou o veio, agora vamos. E aí eu fiquei com essa empresa totalmente anônima. Ninguém sabia que era eu que fazia. E todo mês, meu faturamento lá em cima, cada mês mais do que o anterior, conseguia dar conta. Na sala da minha casa, sem ter precisado tirar nenhum móvel meu, porque eu não fazia mais investimentos impróprios, assim. Eu não via, tipo, a pessoa falou que essa máquina faz tal efeito, eu comprava. Teve épocas, assim, que era bancadas e bancadas, assim, eu tinha que pôr prateleira para poder acomodar tantas máquinas que eu comprava que eu não precisava. Que eu achava que a máquina ia ser legal, que ela ia me ajudar em alguma coisa, e era só, tipo, o dinheiro saindo. Não prestava para nada. E aí, segui assim, até começar a pandemia. Quando começou a pandemia, foi o lockdown, não pode evento, não pode nada. Eu tava com 50 festas programadas, mais ou menos. Todo mundo pediu dinheiro de volta. Falei, vou ter que devolver o dinheiro de todo mundo, porque eu não posso ficar segurando. Ninguém sabia quando ia acabar. A gente achou que ia durar uma semana, durou quase 2 anos. E aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? E nesse meio tempo, meu marido me incentivou a fazer faculdade de design. Porque eu ainda tinha aquela coisa comigo, eu quero um diploma, né? Era uma
uma conquista, assim, né? Na minha família, até hoje, ninguém fez faculdade. Eu fui a única. E eu falei, eu quero diploma. Só que eu acho que, por mais que eu quisesse muito ser enfermeira, eu não sei se eu seria uma boa enfermeira, como eu sou uma boa designer. E aí eu falei, a faculdade de design vai ser eu juntar uma coisa com a outra. Eu vou ter o diploma de uma coisa que eu já faço e que eu já gosto. E aí eu falei, vou fazer a faculdade. E na época, ele foi comigo. Ele já era funcionário público, e aí surgiu uma oportunidade lá dentro de você conseguir pleitear uma outra vaga, mas tinha que ter o diploma, e ele também não tinha, ele só tinha o nível técnico. E aí ele falou, eu vou fazer design de produto, e você vai fazer design gráfico, e a gente vai se formar junto, e a gente vai estudar junto, e vai ser incrível. Só que não. Eu odiei a faculdade de design. Porque eu tava com o design da prática, e na faculdade você muito dificilmente aprende o campo de batalha. Eu tive um módulo inteiro de processos gráficos na faculdade, de design, e eu não aprendi a fazer posicionamento de impressão que eu preciso na prática para fazer o que eu faço hoje. Eles ensinam assim, eles ensinam a faculdade, não estou fazendo uma crítica explícita à faculdade de design, estou falando que a minha experiência. Eles não ensinam você, por exemplo, a ser um designer empreendedor, amador, fazer suas coisas sozinho. Eles ensinam, assim como muitas outras faculdades, você a ficar bom para trabalhar para uma indústria. Pra você chegar lá na indústria e saber como é que você opera uma offset de 150 mil reais. Mas não uma impressora normal. A gente fez 4 anos de faculdade pra saber teoria, mas não sabia atender. Mas, e muito menos administrar. Não sabe vender, não sabe administrar, menos. não sabe que, na fazer... maioria das vezes, o profissional da psicologia é um campo muito grande, é a clínica. Ou seja, é ser um profissional liberal, um autônomo. A maioria. E você... Não sabe. Não, nada. Cobrar, como é que tira uma nota fiscal, nada. Empreendedorismo não se aprende, eu acho que em quase nenhuma faculdade. Nenhuma. Agora tem Hoje uma, só que ela custa 10 mil reais por mês. Não, tem outras formas de você aprender empreendedorismo, como, por exemplo, o Sebrae, não sei se pode falar o nome, mas muito do que eu aprendi a fazer certo foi no Sebrae com cursos livres, na maioria das vezes. Ou batendo a cabeça. Uma hora aprendendo, errando, tipo, se fudendo mesmo pra fazer certo. E aí, quando veio a pandemia, eu tinha acabado de concluir a faculdade em 2020. Eu terminei em 2019, em 2020 estourou a pandemia. Os eventos acabaram, porque não pode fazer festa, não pode receber nem os parentes em casa, então não tinha nem aquele negócio de, não, vou fazer só um bolinho. Não tinha. Muitas crianças, inclusive, ficaram sem festa por 2 anos. Sim. E aí eu falei pro meu marido, eu acho que agora eu vou pegar tudo que eu aprendi nesse tempo todo e vou trabalhar na minha área. Porque ao mesmo passo que os eventos caíram, o e-commerce cresceu muito. E aí, muita gente que, por exemplo, só tinha loja física e teve que fechar, mas tinha lá produto parado, tinha funcionário para pagar, eles migraram para online. E aí, precisava de alguém para fazer um site, um banner, um material para unboxing, porque... Já ouviram falar o termo unboxing? Sim. Faz parte, né, da experiência de compra do cliente. E aí, o que as pessoas começaram a fazer muito? Querer agradar o cliente que estava ali comprando no online. Mandar um cartãozinho falando, poxa... Eu tinha, inclusive, na época, um cartão que vendeu que nem água, que tinha uma frase assim... Foque nas coisas boas, vai passar. E aí, tipo, vendeu muito, porque a galera mandava muito nas caixinhas e tal. E aí eu falei, ao mesmo passo que os eventos caíram, existem outras oportunidades de negócio, porque o design é universal. Em todo lugar que você olhar tem design. É um empreendedorismo por oportunidade, Sim, né? de oportunidade, era. Aí eu abri, aí eu falei, não, dessa vez eu vou abrir um perfil no Instagram, porque agora tá todo mundo online, não adianta querer correr para outro lugar. Abri um perfil do Instagram do zero, comecei a fazer as primeiras divulgações como mockup, só para ter ali as publicações, porque eu sabia que era importante, né? Você ter alguma coisa pra pessoa ver. Hoje eu entendo como isso funciona, de fato. Mas aí, quando você chega num perfil vazio, você não fica. Não. Porque você não compra a ideia de uma pessoa que não tá ali. E aí eu comecei a criar conteúdo, aparecer nos stories todos os dias. E comecei a fazer divulgação, de fato, do meu trabalho em grupos de artesanato no Facebook. Porque eu pensava assim... Eu vim desse nicho, eu entendo como a cabeça delas funciona. Elas também estão no online, elas também estão criando uma loja online, tipo, para vender lacinho, para vender coisas... Enfim... de um modo geral, mas elas não estão preparadas para lidar com isso. E aí eu comecei a fazer postagens, grupos de artesanato no Facebook, que você entra hoje, se você colocar lá, lacinhos para bebês, aparecem grupos com 500 mil de membros, uma audiência, assim, gigantesca. E aí eu escolhi 2 nichos. Eu entrei para costura criativa e para o artesanato, biscuit, essas coisas assim. Escolhi os grupos que eu queria fazer parte, entrei, pedi autorização para os administradores, eu falei, olha, eu sou designer, estou estruturando uma empresa agora na pandemia para atender empreendedoras do ramo criativo, e eu quero oferecer os meus trabalhos de logo, de site, para as pessoas do grupo. Posso? A maioria falou pode, e as que não falou pode é porque não respondeu, assim, porque deve receber, tipo, centenas de mensagens. As meninas podem, mas desde que você deixe claro que a gente não é responsável. Porque se eu fosse uma pessoa querendo dar golpe em alguém, depois a pessoa fosse lá no grupo, ela postou aqui no grupo e pegou meu dinheiro e sumiu. E elas falaram, você pode fazer a postagem desde que você deixe claro que não tem ligação com o grupo. E aí eu lembro que eu fiz uma postagem, na verdade foi isso é muito importante a gente saber.
você não chega pedindo nada para as pessoas. Normalmente, você oferece o que você tem e o que a pessoa te der de volta, ela vai fazer por gratidão. Quando você assim, é a pessoa que precisa da ajuda. Eu não cheguei falando assim, olha, eu sou designer, eu preciso trabalhar, minha empresa também faliu, comprem logo de mim. Eu cheguei falando assim para ela, meninas, eu estou trabalhando na criação de um novo portfólio para minha empresa e eu quero criar identidades visuais novas e, para isso, eu vou escolher 2 participantes do grupo para criar a identidade visual sem nenhum custo. E aí chovia comentário, todo mundo, eu quero. E aí eu entrava no perfil do Instagram e escolhia a que me parecia mais amadora. Porque eu pensava, o meu trabalho vai fazer diferença de verdade na vida dela. As que já tinham um logo, tipo, semi-profissional. Hoje em dia tem o Canva, né? Todo mundo consegue criar alguma coisinha no Canva. Eu falei, eu consigo entender que aquela pessoa entende minimamente de design e tal. Mesmo que não seja a parte teórica, técnica, ela entende alguma coisa. Eu pegava aquelas que tinham um trabalho bacana, mas que tinham um logo, assim, mais destruído. Eu pensava, vai fazer diferença vai dar nela. Mais resultado, né? Fazia o logo como se fosse um cliente normal. Mandava briefing, explicava e fazia... troca de mensagem para ela me explicar e tal, o que ela queria. E aí, quando o logo ficava pronto, eu montava a apresentação, que hoje ainda faz parte, né, da apresentação de logo. Montava a apresentação, mandava, assim, todas maravilhadas. Meu Deus, que incrível, vai fazer toda a diferença para mim. Eu pegava tanto a criação do logo quanto o feedback da pessoa e voltava no grupo. Falava, gente, eu fiz uma postagem, escolhi 2 pessoas, vim para mostrar o resultado da logo para vocês. Ela amou, ficou muito incrível. Se alguém tiver interesse também, pode me chamar que eu vou oferecer um desconto específico para quem tá aqui no grupo. E aí chovia, tipo, nossa, eu amei o logo que você criou para fulana, qual que é o desconto para fazer com você e tal. E às vezes era assim, um desconto de 10%. Não era... absurdo. Não era um negócio absurdo. E aí, nessa, acho que no primeiro mês também, eu fechei 30 mil reais em logo. Pelo grupo. Porque, inicialmente, eu dei 2 identidades visuais para 2 pessoas que realmente precisavam e que eu consegui usar essa oportunidade para trazer outros clientes para mim. Pensar nisso, né? Tipo assim, é genial. E aí, aí começaram as pessoas... E você vê, para 2 pessoas comuns. Ninguém famoso, ninguém cheio de seguidor, porque o que vale é o feedback, né? Sim, tipo o feedback assim... e o resultado, né? É isso, Mostrou. né? Os seus resultados falam a verdade. As pessoas olham e falam assim, nossa, ela realmente sabe o que ela tá fazendo. Que legal, né? E ainda assim, vai dar um desconto para quem é aqui do grupo? Não sei o quê. Aí, fechei minha agenda toda. E aí, nessa, as pessoas começam a migrar de uma plataforma para outra. Porque eu postava com o meu nome lá. Então, elas vinham pro meu Instagram. Sim. E aí, o Instagram começou a crescer, assim, vertiginosamente. Porque nessa época da pandemia também, muita gente que estava no online cresceu muito. Você tá 3 anos nessa. Sim. É isso. É a que eu tenho até hoje. Aí, assim, viralizei várias vezes, porque aí eu consigo hoje fazer as coisas de forma muito estratégica e cirúrgica. Eu aprendi a trabalhar com tráfego, por exemplo, porque aí você descobre na prática que não é só ter um perfil no Instagram. É uma estrutura. Você tem que criar o conteúdo intencional e você tem que distribuir ele para as pessoas certas. E aí começou a vir de novo a tal da demanda reprimida. Outras pessoas que viam o meu trabalho, eu sempre fui muito criativa, só que durante muito tempo da minha vida eu não sabia como aplicar essa criatividade. Então, assim, eu tinha uma ideia muito mirabolante, mas eu não tinha as máquinas certas para fazer aquele protótipo, eu não tinha o conhecimento certo de ferramenta para criar um arquivo online. Nessa terceira empresa, eu já juntei tudo que eu precisava, que só ia depender, teoricamente, da minha força de vontade. Porque eu já sabia como estruturar tudo. E não deu outra. Mas deu super certo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Quem está assistindo esse podcast, eu acho muito legal essa história, né? Você até falou, posso contar minha história? Eu falei, deve, né? As pessoas se conectam realmente com história, mas mais do que isso, fica muito claro aquele desenho que vocês já devem ter visto na internet, de que o caminho do sucesso, ele não é uma linear, né? Sim, isso é muito bom, porque tem muita gente que está assistindo, que deve estar no momento lá para baixo, que já tentou várias coisas e não deu certo. Sim. E esse não dar certo é uma coisa que esses dias eu estava falando com meu marido, né? A gente estava viajando e a gente estava falando dos filhos de uma funcionária nossa. E é um menino que está começando. E a gente falou, ele está começando, ele ainda não tem muito suporte, ele vai errar muito. E a gente falou, putz, mas... Não precisava às vezes, né? Não, é melhor ele fazendo e errando do que alguém que não está fazendo por medo de errar. Sim. Porque o seu caminho, né, esse sucesso que você tem hoje, ele é a soma de todos os fracassos e sucessos que você teve. Não tem como você ter o sucesso, a história de sucesso, se você não teve esse... Lógico que pode ser menos dolorido, por isso que existem os cursos, dependendo de onde a pessoa entrou, como, por exemplo, o empreendedorismo por oportunidade. Ele tem o dinheiro, ele tem aptidão, vai ser mais fácil, na maioria das vezes. Mas eu ouso dizer que a experiência de campo de batalha vai te tirar de muitas enrascadas que, se você não passar, você não vai saber. E tem muita coisa que é só na pele, né, Aline?
E sabe que você contando sua história, eu li a biografia do Walt Disney. Eu sempre fui muito fã do Walt Disney, né? E ele viveu exatamente a mesma coisa, né? Ele comprou todo o maquinário porque ele queria fazer os curtas dele e tal. E aí ele tinha os personagens e o primeiro sócio que ele teve vendeu o personagem, traindo ele. Ficou com todo o dinheiro e aí ele vende todas as máquinas para pagar os funcionários. E ele come lixo. Sim. Então, só que ele nunca desistiu do sonho dele, né? E o Walt Disney, ele nem chegou a ver o sonho concretizado, porque ele morreu antes, né? Ah, mas ele viu o parque pronto. Mas na cabeça ele tava dele, ali, né? Tipo assim, ele viu a construção, né? Tipo, ele ficava da varanda ali, né? Então, eu acho que é essa coisa, né? Tipo assim, às vezes você vê, você fala, o cara não... Pô, mas é o Walt Disney. Mas, cara, o cara comeu lixo. Ele não nasceu como o Walt Disney. Né? Não. Ele se construiu o Walt Disney. Exato. E teve, assim, é óbvio que num podcast não sei quantas horas a gente teria, mas não dá pra contar tudo. Na verdade, acabou. A gente já... não daria pra contar tudo. Porque a gente chegou no sucesso, né? E teve muitos outros... Também fui traída, eu contratei uma pessoa pra me ajudar no atendimento, ela levou meus clientes embora. Assim, ela atendia como se ela estivesse trabalhando pra minha empresa, mas ela vendia por fora, então a pessoa pagava pra ela. E como eu não ficava a par do atendimento, eu não via. Teve vários outros problemas com funcionários e tal, coisas que a gente também aprende na prática, né? E aí, qual que é o meu trabalho hoje, enquanto facilitadora de outras empreendedoras? Primeira coisa que eu oriento sempre, inclusive já vai ficar de dica para você procurar, saber o que procurar faz a diferença, porque o que tira você de muito enrascada é o conhecimento, mas um conhecimento que você aplica. Porque não adianta você saber tudo e não fazer o que tem que fazer. Você tem que conhecer e aplicar. Faz uma consultoria, todo mundo que puder. Tipo, pesquisa no YouTube e tal. Provavelmente você vai encontrar bons profissionais, inclusive, que ensinam você mesmo a fazer a análise. Porque muita gente não para pensar no que, de fato, ela quer fazer, quem ela quer atender, como ela quer trabalhar. Mas esse é um trabalho que você faz? Faço. Eu faço a consultoria hoje para outros profissionais. Eu tenho um curso de design, que chama Viver de Gráfica, que eu ensino do zero, assim. Eu ensino tanto a criação, a parte prática, que máquina usar, como cortar, quais os principais fabricantes que você consegue comprar produtos, quanto a gestão. Como precificar, quanto que você tira de salário para você, como que você contrata um funcionário, como que você faz um contrato com o seu cliente, porque muita gente se lasca também porque não faz contrato. É assim, como lidar com as alterações do dia a dia. Porque tem clientes e clientes. Então, Total. Aí eu ensino a gestão, assim. E é uma coisa muito de vivência. É de passar todas as coisas ruins que eu já passei, para que, se de alguma forma eu puder te ajudar a passar menos leve, lógico, ou não isso passar. É possível. Sim. E aí eu tenho um close friends de alunas, que eu sou uma versão alternativa de mim mesma. Que aí eu mostro bastidores mesmo. Porque aqui a gente tá linda, né? Tá maquiada, preparada para esse momento. Sim. Mas no dia a dia, uma máquina apitando daqui, outra dali, funcionário, fornecedor e tal, não sei o quê. Uma parte da minha equipe hoje ela é home office, porque não tem necessidade de vários profissionais. Não é obrigatório que ela esteja comigo. Design, por exemplo, ele consegue trabalhar do Japão. A menina que cuida do meu atendimento online também não trabalha comigo e tal. Mas a gente se fala o dia todo. E é uma correria. E aí, às vezes eu tô de cocão aqui, camiseta, e correndo pra lá e pra cá. E as alunas vendo tudo no Close Friends. Porque isso faz sentido para elas. Mas não é uma coisa que eu mostro pro meu cliente. Porque não é isso que o meu cliente quer ver. Perfeito. Então, a gente estrutura um caminho. Para uma pessoa comunica uma coisa, para outra pessoa comunica outra. E é sensacional. Quando você me fez o convite, eu falei, cara, surreal que tá acontecendo isso comigo. Que delícia. Mas eu falei, vai ser uma oportunidade de compartilhar com mais pessoas que é possível, que você pode transformar a sua vida, mas você tem que querer, senão não vai rolar. Nossa, foi sensacional. Obrigada por ter muito. vindo. Ai, o presente. Vamos fazer só propaganda. E bem hoje que você veio, a gente não tem presente pra você. Não, que feio, porque né? a nossa design... A design chegou hoje de viagem. Tá, mas eu tô eu já esforçada, gostei da vai. sacola, porque eu amo Ai, a cor que a fruta-cor. gente ama. Ó, foi eu que fiz. E também é uma das possibilidades no design, que é uma das coisas que eu acho mais sensacionais, que é a oportunidade de você personalizar qualquer coisa. Olha, Eu gente. espero que vocês E você gostem. fez a sacola por causa dos copos do meu consultório? Não. A sacola eu comprei de um fornecedor meu, mas eu comprei porque eu imaginei que vocês iam gostar. Eu amei. O meu cartão. Ai, que lindo. É isso que eu chamo de direcionador de contato. Ele não é mais só um cartão. Putz, já não quer um pra você? Quer. Eu quero. Eu quero que Já ela faça, vendeu. Eu quero que ela faça a festa Olha do que lindo. Podicólogas. Esse foi o cartão, inclusive, que eu vendi no dia que eu fui no shopping. Porque quando eu fui nas lojas, eu levei o meu. E aí, sempre que eu saía da loja, eu entregava. Antes de... Ai, tem vários aqui? São 4. São imãs com frases pra você colocar na geladeira. Vou ler pra vocês, enquanto ela abre lá.
Antes de tudo, tenha fé. Viva sempre positivamente, a cara dela. Acredite no poder que está dentro de você. Você já conseguiu. Ai, que lindo! Aí você faz uma montagenzinha no Ai, eu tô meio emocionada. Nossa, olha que coisa mais linda! Meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí eu usei o logo do Podcólogas. Eu amei! Ai, peraí, nossa, que eu tô ansiosa. Lindo demais, Aline! Sensacional! Ai, que lindo! Gente, olha! Nossa, gente, eu amei! Que lindo! Presente personalizado que eu mais amei. Sim. Gente, ficou incrível, né? Sabia? Ai, eu amei demais. Eu não tenho dó de usar, que se acabar a gente faz outro. Amiga, a gente tem coisas pra conversar sobre o nosso segundo semestre, você já sabe onde. E a Karina tava falando aqui, a gente tinha que ter um lugar pra anotar. E olha, não é demais da gente trazer pro podcast, pra quando, tipo, quer... Meu, lindo. Meu, amei muito, sério. Você é séria no que você faz. Eu desenvolvo muitos miolos que a gente fala essa parte de dentro, né, da encadernação, para profissionais de várias áreas. E aí eu fiquei na dúvida. Eu levo uma agenda, eu levo um caderno, eu levo um planner, eu levo alguma coisa. E eu falei, eu vou levar um caderno que elas usam do jeito que elas quiserem. Demais. Ainda tem mais aqui. E é linda, ela escreveu à mão, cara. A maior demonstração de amor do mundo vem de dentro. Cuide bem de você. Aff, que coisa linda. Eu Fico amei. muito feliz, de verdade. Nossa, eu quero amei, muito agradecer pela oportunidade. Você é incrível, de verdade. Você merece tudo que você já conquistou e muito mais. Sua história é linda, emocionante. Espero realmente que esse podcast, assim, bombe. Se você assistiu e gostou de verdade, curte, compartilha, porque é uma história da brasileira, né? Da mulher brasileira, que pega 3 horas olha, vou me emocionar. É que pega 3 horas de condução pra ir, pra trabalhar, pra estudar, pra ser mãe, cara, aqui tem de tudo, menos Barbie. Né? Estamos de rosa. Pelo menos Barbie estereotipada, porque vocês não assistiram o filme. Eu não assisti Mas tem ainda. vários tipos de Barbie, tá? Tem a Barbie maluca, inclusive tem a Barbie estranha. Eu vou assistir depois. É muito legal, ela vive de espacate, a cara dela é toda desenhada e o cabelo todo cortado, que era aquelas Barbie que a gente ganhava de doação. É tipo isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço, tô de verdade. muito feliz. E aí a gente vai mandar o nosso presente pra você por correio, então, tá? Mas depois você ensina o nosso presente a ficar mais bonito, então. Por favor, tá bom? Pode deixar. Eu amei. Beijo, obrigada, gente. Eu não Tchau, tinha tchau. visto Gente. esse, que demais. As frasezinhas pra você